Boa noite, bem-vindos todos. Mais uma vez estamos aqui para falar de mais uma metamorfose, mais uma edição, uma temporada nova, né? Formato diferente. Digo temporada nova porque nos outros anos a gente fazia num formato diferente, era mais no one-on-one. E aí a gente viu que quanto mais pessoas a gente traz para a sala, acho que mais rica fica a conversa e o nosso diálogo fica um pouco mais quente e mais proveitoso no final. Hoje a gente vai gravar mais uma edição, para lembrar todo mundo, né? A gente está com uma plateia aqui, quem está de casa assistindo a gente sabe que tem uma plateia que está aqui assistindo, então isso vai rolar mais interação e vai tornar a troca muito mais rica. E hoje, né, a gente vai falar sobre um assunto que é muito nosso core. É diferente do que a gente vinha falando, de todas as outras edições que a gente veio gravando. A gente falou com o CEO, a gente falou sobre coragem, a gente falou sobre dados na nossa última edição, nosso último episódio, que foi bacana pra caramba. Quem quiser acompanhar, a gente falou sobre gestão lúcida, sobre dados. Só que hoje a gente vai falar uma coisa que a gente gosta muito aqui de fazer, que eu acho que é muito da nossa veia, só que a gente não vinha falando tanto. E a gente também não tinha, eu acho, total propriedade para falar sozinho sobre esse tema. Porque a gente é uma ponta, né? Como o Nex é uma ponta dessa transformação, que é sobre o mercado de branding, marketing e indústria. Né? Como é que essas coisas se unem? Por muito tempo eu acho que o pessoal sempre quando falava de branding achava que branding era uma coisa ou marca ou marketing, que é algo da moda, que é algo de bens de consumo, que é algo do mercado muito distante. E aí a nossa região, né, para quem está acompanhando a gente, o sul, Santa Catarina, o sul do Brasil, a gente é muito industrial e às vezes acha que marca não é para nós. Nosso foco é performance produtiva, nosso foco é investir em equipamento, tecnologia e acaba esquecendo desse papel. Só que a gente sabe que não é isso. E aí então hoje a gente vai falar muito sobre a indústria também ser uma marca, ou marca também ser uma ferramenta para a indústria. E aí a gente vai trazer um pouco, né, desses dilemas do que é marca, do que marca vai, do que é além da comunicação, do que é criar reputação no agro, né, o que é falar sobre isso, o que é criar comunicação no mercado que todo mundo acha que é só preço, ou em algo que parece que é tudo igual. Então, a gente vai falar muito sobre isso. E aí, para isso, para esse papo, a gente trouxe convidados especiais, marcas que são referências, quando a gente fala sul do Brasil, principalmente, ou quando a gente fala Brasil. Que aí, aqui comigo está a Mayara, da Plasson, né? Plasson. Bem-vinda, Mayara. Obrigada. Prazer te receber aqui. Obrigada, a gente vai falar um pouquinho sobre a tua história, sobre a história da Plasson, que é israelense, né? Isso aí. Israelense? É isso. Israelense. Né? Israelense, está aqui no Brasil já há bastante tempo, construindo história num segmento que eu acho que ela domina e nada de braçada aí também, né? É isso aí. Aqui comigo está o Charles também, o Charles que eu conheci, trabalhamos em alguns projetos, mas hoje a gente vai bater um papo sobre a Anjo e sobre a história do Charles de 20 e poucos anos na Obrigado Anjo, pelo né? convite, muito agradecido. Bem-vindo, Charles, prazer te Obrigado. receber aí, tá? E a Fernanda, né, que está aqui com a gente também, da Crystal Cop, para falar também sobre esse segmento desafiante. A gente fala de plástico no Brasil, tem todas as suas barreiras, tem todo o que o pessoal acha que é commodity, não é? A gente vai falar um pouquinho sobre isso também, né, Fê? Boa noite, muito obrigada pelo convite. Bem feliz por estar aqui. Obrigado. A gente vai trocar um papo legal aqui, mas eu já queria começar jogando uma pergunta para vocês. Quem quiser começar, falem um pouquinho sobre o que vocês têm como definição do que é uma marca dentro do segmento da indústria. O que vocês acham que ela é como ferramenta, o que ela ajuda vocês dentro de cada caso. Quem vai começar? Podem começar. Então, já, pra gente não brigar, eu vou começar, né? Como a gente estava, tu acabou de citar, né? Eu falo muito isso. A parte de tecnologia, engenharia, o próprio desenvolvimento, a inteligência de mercado. Eu costumo dizer que hoje está tudo muito à disposição de todo mundo, né? E tecnologia, a gente costuma brincar com espionagem industrial, porque não, é muito difícil você ter algo extremamente disruptivo no nosso segmento. No final, a indústria vem a tecnologia quase tudo nos mesmos lugares, os equipamentos que fabricam são quase todos nos mesmos lugares, a não ser que você tenha uma inovação patenteada, única, mas em pouco tempo alguém vai copiar, né? Assim, desde que eu terminei a graduação, que também já se vão 20 anos por aí, falar de né? idade. E isso é muito difícil acontecer. Existem alguns detalhes lá no meio do processo, algo que revoluciona, que otimiza a mão de obra, otimiza a produção, porém algo assim, como eu já citei, disruptivo, que seja, ninguém tem, que não existe na indústria, no segmento, né, no setor, é muito difícil. Eu ainda não presenciei. Então,
o que a gente acaba defendendo como um diferencial, e nós ouvimos isso dos clientes, da concorrência, de pessoas que trabalham na concorrência que nos olham para a nossa empresa, para a nossa marca, para a nossa história, para a nossa tradição, com olhos de admiração. A gente escuta isso, né? Então, o diferencial hoje, que eu diria, além da tecnologia, dessa inovação, é sim o peso que uma marca tem, que ela conquista, que ela constrói e que ela adquire ao longo dos anos, né? E olha que bacana a tua fala, né? Porque você fala assim, a marca é o diferencial, e o diferencial para nós é a história, a tradição, é tudo isso, né? E Charles, e lá na Anjo, o que vocês encaram como a marca da Anjo lá? A Anjo, ela, desde sempre, né? Ela teve uma veia de inovação de produtos. Então, a empresa sempre tenta trabalhar produtos diferentes do que existe no mercado, mas em 90% do tempo, se você pegar qualquer produto de tinta ou de complementos automotivos, depois a gente pode entrar um pouquinho mais nas linhas de produtos, fizer um teste cego, na maioria das vezes o consumidor não vai saber diferenciar a marca A, B, C, D, E, ou qualquer marca do mercado. Então, a marca e tudo aquilo que a marca transmite acaba sendo o diferencial que você pode repassar para o seu consumidor final, né? Os outros 10% da Anjo, de inovação que eu comentei, a Anjo, nesse decorrer da história dela, nesses 40 anos, conseguiu ter alguns produtos que o mercado levou muito tempo para conseguir copiar, né? Por exemplo, uma tinta emborrachada. A Anjo ficou por 5 ou 10 anos líder neste mercado. Isso. Lançamos uma massa corrida chamada massa super leve, onde teve um acordo de confidencialidade com o fornecedor da matéria-prima para que ele não pudesse negociar essa matéria-prima para a gente ter exclusividade do produto. Há 3 anos atrás, a Anjo colocou no mercado a primeira tinta para piso à base de nanotecnologia de grafeno. Então, não deu 3 meses, já tinha gente com o nome do produto no mercado, né? Não necessariamente tinha a fórmula. Mas, sim, tecnologia hoje cada vez mais rápido de ser copiada. Marca, não. Os atributos da marca, não. Isso é o grande diferencial que hoje nós tentamos implantar na marca Anjo. Bacana. Pelo que tu comenta, assim, a marca é algo que você consegue... É até uma postura falar assim, né? Por exemplo, é algo que você assume antes das outras pessoas. Por exemplo, vocês assumiram inovação, tecnologia antes de concorrentes e automaticamente isso se transformou na marca de vocês, né? Então é uma postura, uma escolha, né, que você acaba fazendo. Exatamente. É um dos pilares do marketing da marca, né? E lá na Cristal Copos, Fê, como é que é? O que vocês carregam como marca lá? Eu acho que está muito parecido, apesar de segmentos diferentes, né? A questão da tecnologia está muito rápido, hoje está muito mais acessível eu conseguir a informação, né? Até por questão da própria internet e tudo mais, que isso nos dá benefícios e essa cadeia de fornecedores que está muito mais próximo, está muito mais fácil tu receber alguém de outro país para oferecer uma tecnologia, mas eu acho que o que mantém o teu valor como marca mesmo e que lá na Cristal Copos a gente manteve foi a essência. Então, apesar de o mercado mudar, de mudar o perfil de consumidor, de mudar a forma como ele está comprando, como ele está olhando, né, isso, a nossa essência não mudou. Isso, então, tá de dentro para fora. Então, né, desde toda a cadeia de profissional, seja da produção, seja do administrativo, né, seja da alta gestão, todo mundo manteve a mesma essência. E isso lá o consumidor, ele percebeu que o produto pode ter mudado, mas esses diferenciais, essa essência da empresa, ela não mudou. Então, acho que isso... A consistência no discurso Exatamente. faz com que isso aconteça, né? Ter clareza, entender esse processo, lembrar das suas origens. Exatamente. Né? A Cristal Copos é uma empresa familiar, e ela, né, leva muito esses valores familiar para os profissionais, que leva para os representantes, que leva para os clientes finais. Então, é essa essência que não mudou, que eu vejo que permeia e vai continuar permeando aí ao longo do tempo. É bacana. Só para a gente contextualizar, o pessoal que vai estar ouvindo a gente, o pessoal aqui da plateia, o pessoal de casa, a gente está falando de indústrias, né? Então, do segmento plástico, do segmento de tintas, do segmento de metal mecânico e agro também, né? Isso. Uhum. E aí, se vocês puderem falar hoje, o tempo de história de cada empresa,
o número de colaboradores e o faturamento aproximado, só para a gente entender do que a gente está conversando e do potencial da indústria, só para a gente saber, assim. Como é que é lá na Cristal Copo? Então, a Cristal Copo, ela, acho que de tempo de casa, comparando com as demais, aqui é uma empresa jovem. A gente começou em 2002. É Recente, só que ela teve um crescimento exponencial muito rápido. Hoje a gente tem mais de 1.000 profissionais, a gente não está só em Santa Catarina, a gente está em outros estados. Temos unidades em Pernambuco e unidade em Manaus. E de lá para cá, né, por esse crescimento, a gente foi tendo que expandir e hoje a gente é uma das poucas empresas do segmento que a gente consegue estar em todos os estados, porque a gente tem o desafio, principalmente do nosso produto, ser leve e ocupar muito volume. Então, a logística ela é um desafio, ela é uma questão de engenharia mesmo. E por a gente estar posicionado estrategicamente, nos permite estar em todos os estados. Então, somos mais de 1.000 profissionais. E o nosso faturamento passa de 1 bilhão no ano. Assim. Estamos na casa do bilhão. São desafios, né? Tipo, logística é um desafio dentro do segmento do plástico, né? E aí a gente vai para outro segmento. Tipo, o peso ali é extremamente leve, extremamente pesado quando a gente vai para a tinta, né? Na tinta, além da questão do peso, que realmente é um desafio, porque as nossas estradas não colaboram com a logística, né? E no segmento de tintas nós temos mais o problema da questão de legislação ambiental e toda a parte de segurança por alguns produtos serem produtos inflamáveis, né? Então também tem essa dificuldade. Mas falando da Anjo, a Anjo é uma empresa, nasceu lá em 1986, completa 40 anos ano que vem, mas a gente já está entrando nos... Já está ali no quarentão, né? Na casa dos 40. Eu estou na empresa há 20 anos, esse ano eu completo 20 anos, sempre no departamento de marketing. A empresa está com aproximadamente 600 profissionais diretos, mais aproximadamente 150 representantes comerciais no campo. As fábricas estão todas aqui em Santa Catarina, temos filiais, CDs, em outros estados, atendemos a América Latina e também estamos na casa de R$1 bilhão por ano de faturamento, somando todas as linhas de produtos. Ambas são competitivas, né, dentro do mercado e acredito que na Plasson também não muda isso também, né? Só que são projetos especiais ali ou são produção de linha também? Não tem nada de linha lá na Plasson. É tudo personalizado. Tudo personalizado. No momento que o pedido entra na empresa, ele começa a ser produzido, porque depende de vários fatores, não é tudo sob demanda, né? Eu preciso desde lá do momento que o produtor adquiriu a área, muitas vezes precisa desmatar essa área, aí também entra questões ambientais e liberações, terraplanagem, a questão do projeto civil, do projeto elétrico. Então, é super complexo. Às vezes eu recebo alguns fornecedores, o e-commerce. É impossível. Não existe a menor possibilidade. Mas falando um pouquinho da Plasson, a Plasson é uma empresa que nasceu em Israel. Lá em Israel tem 61 anos. Os fundadores da Plasson lá em Israel é um grupo de agricultores. São judeus, então eles vivem em comunidade. A Plasson pertence a um grupo de acionistas que eles vivem em comunidade, então eles chamam, né, de kibbutz, é o kibbutz Magan Michael. E o objetivo deles é o bem comum. Então é uma filosofia, uma forma de viver muito diferente da nossa, né? Pelo objetivo deles ser, eles pensarem e viverem sempre voltados para o bem comum. Por exemplo, a questão salarial. O piso e o teto, ele não tem essa disparidade que nós temos no Brasil, porque o objetivo é que todos da comunidade vivam da melhor maneira possível. É bem provável que eu vou trabalhar na lavanderia que lava a roupa para o kibbutz todo, para essa comunidade toda. O Charles trabalhe lá na empresa que fornece determinado alimento para o kibbutz todo. E a Plasson lá, ela está na costa, então, ao contrário do que acontece aqui no Brasil e em outras partes da Europa, América Latina, Central, enfim, lá em Israel, o que predomina é a parte de válvulas e conexões e essa parte de saneamento básico. E aí,
pela Plaçon estar na costa, também a parte de piscicultura e gado leiteiro. Diferente do que acontece no Brasil, que nós estamos, então, focados na produção de aves de piso, né, que é a avicultura de corte, matrizes, ovos comerciais, que são os que nós comemos, e suinocultura. Porém, nós também temos uma equipe comercial independente da parte de livestock animal, que nós comercializamos válvulas e conexões. Outra empresa que a Plaçon iniciou o processo de compra, que trabalha com agroindústria. Então, hoje nós também estamos inseridos nos frigoríficos, nos abatedouros, com uma determinada parte, uma determinada peça que é utilizada quando passa o frango para depenar, na parte da depenagem. E ainda um outro segmento que também faz parte da agricultura, porém irrigação. Então, hoje nós temos basicamente três pontos de contato com o mercado, com 3 equipes comerciais independentes. Mas tudo numa marca só. Tudo numa marca só. A Vamos parte da irrigação e essa parte industrial dos frigoríficos, abatedouros, não é 100% Plaçon. Então, utiliza o nome, por exemplo, o nome da empresa original, Plaçon. Está em vias ainda de... Faz sentido, porque como está dentro do mesmo mercado, tudo se conecta, acaba gerando o mesmo valor de endosso para todos os segmentos. É tudo agricultura, né? Então, a própria força de uma acaba sendo vantagem para as outras linhas de negócio. Uma coisa leva a outra. Né? E no Brasil, nós temos 28 anos, estamos em Criciúma, a nossa matriz no Brasil é em Criciúma, temos uma unidade em Rinópolis, que é interior de São Paulo, focado na parte da produção de ovos, que aquela região ali é bem tradicional na parte de produção de ovos, e uma unidade em Lucas do Rio Verde, focado para a construção de aviários. Lá em Lucas, hoje, é uma unidade, a instalação na unidade é recente, não chega a 40 funcionários, em São Paulo é um pouco menos de 100, e aqui em Criciúma, eu acredito que esteja perto dos 700 funcionários. Mais ou menos base de faturamento ali da... Eu não sei... Mas não deve ser precisar. Abaixo da casa que a gente conversa aqui. Não. A gente vai falar aí de indústria, então a gente vai falar de movimentar ali em torno de 4 bi, basicamente. É bastante volume para quem acha que não tem uma reputação a zelar, né? Eu queria perguntar para vocês em que momento, né, vocês que estão bastante tempo dentro da empresa já conseguem entender isso, em que momento, porque é muito comum as indústrias aqui da nossa região de uma maneira geral, às vezes nem terem um setor de marketing, nem terem um olhar para a marca, isso é muito comum. A gente já atendi como empresas, tipo, indústrias com faturamento de 2 bi, que não tinha ninguém nessa área. E aí, eu queria perguntar para vocês em que momento que vocês notaram, ou que a empresa onde vocês estão notou que a marca era um ponto importante? Teve algum momento de mercado, de concorrência, ou alguma mudança de chave lá dentro que vocês sentiram que eles viram, alta gestão viu que a marca era um ponto importante para essa construção de valor? No caso da Anjo, isso já vem do fundador. Já vem da origem. Então, na verdade, se você ouvir a história da fundação da Anjo, já foi uma ação de marketing por si só, a criação da empresa, né? O próprio storytelling da construção. Da construção da empresa já é um case de marketing, né? E então a Anjo sempre teve muito foco nessa questão de marca, de marketing em si, né? E dentro da Anjo a gente tem nós focamos a atuação do nosso marketing, principalmente marketing de relacionamento. Esse é um dos grandes diferenciais do marketing da Anjo comparado com outras empresas do segmento que nós atuamos. Porque quando você fala, né, de marketing de relacionamento, é muito comum, às vezes, o pessoal associar muito marketing numa questão mais agressiva de comunicação, de guerrilha de mercado, né? Mas esquece que, por exemplo, outros canais como o relacionamento exigem de estratégias, como uma venda consultiva, também dependem de estratégias que às vezes a gente acha que não é, ela nasce naturalmente, né? Mas ela precisa de um olhar e de uma direção por trás também, né? Exato. Por exemplo, hoje o mercado de revenda demanda muito
eu considero uma ação de relacionamento que é, por exemplo, você faz uma campanha de sell-in e ao mesmo tempo você já tem que entregar uma campanha de sell-out junto. Não basta só chegar lá com uma campanha, uma promoção, um benefício para o lojista. A maioria dos lojistas hoje olha aquilo e diz, não, cara, tá jogando produto para dentro do meu estoque, e aí, eu faço o que com isso? Então você já tem que chegar com a campanha de sell-in e com a campanha de sell-out junto. É o ovo ou a galinha, né? Tipo, eu vendo para o consumidor final ou eu vendo para o lojista? Mas então hoje a indústria, né, principalmente a Anjo, a gente pensa como sócio do lojista, da revenda, né? E aí nós estamos falando de duas linhas de produto, imobiliária e automotiva, né? Que nós também temos duas linhas de produtos B2B. Explica um pouquinho, né, Charles, como é que é essa questão de unidades de negócio que tem lá na Anjo? A Anjo, fazem 20 anos, ela mudou o seu sistema de gerenciamento administrativo para unidades de negócio. Então, nós temos uma unidade apoio administrativa, onde estão áreas que tocam em comum toda a empresa, marketing, financeiro, contabilidade, TI, e nós temos unidades de negócio produtivas e comerciais. Então, nós temos a unidade revenda, que nós temos a linha imobiliária e automotiva, onde nós repassamos produto para os lojistas. É uma B2B, mas nós tratamos como B2C, né? Porque no final o produto é para um consumidor. E nós temos a unidade B2B, onde nós temos a linha Anjo Print e Anjo Tech, são tintas especializadas para impressão em plásticos, rotogravuras, embalagens metálicas e tintas industriais. De embalagem, né? Isso, por exemplo, a Plaçon provavelmente ou usa ou pode vir a usar produtos da Anjo para a pintura dos equipamentos industriais deles que eles produzem. Entra em todas a linha de industrial, né? Essa linha de B2B que vocês têm. Isso. São dois segmentos dentro da linha industrial. Um para plásticos, tintas e solventes para plásticos e outro para a linha de metal mecânica. Linha metal mecânica, manutenção, essa parte mais pesada mesmo, industrial. Bacana, sim. E aí me diz, assim, são unidades totalmente diferentes, né? Provavelmente que exigem estímulos de compras diferentes. Eu tinha medo dessa pergunta. Cara, é o que eu queria. Essa era a única que eu sabia que eu ia te perguntar. Como é que é manter um discurso de marca? Por exemplo, a Anjo é uma coisa, uma reputação ali, né? Todo mundo fala Anjo é a marca de tintas automotiva, por exemplo, que todo mundo lembra muito. Como é que é manter esse mesmo discurso de marca, essa coerência, sendo mercados totalmente diferentes? Esse eu vejo como o maior desafio da área de marketing da Anjo hoje. Porque nós temos uma marca mãe, chamada Anjo Tintas, e ela tem todo o seu propósito, a sua proposta de valor. Inclusive, nós revisitamos esse planejamento estratégico no final do ano passado e tivemos discussões bem acaloradas, né? Porque às vezes quando você começa a fazer um planejamento estratégico, você caminha para um lado, aí daqui a pouco você para, alguém levanta a mão e... Tá, mas isso se encaixa na linha de produtos tal? Nossa, é verdade. Vamos dar uns passos para trás, vamos revisitar. Então hoje o nosso propósito, a nossa proposta de valor da empresa, o nosso planejamento estratégico, ele trabalha para a marca mãe. Mas a gente consegue replicá-lo para todas as nossas outras unidades de negócio e as nossas linhas. É algo bem orgânico, funciona muito bem, nós dividimos por personas em cada linha, por temas de comunicação, por estilos de comunicação, mas a pessoa que vê a marca Anjo em qualquer uma das linhas, ela consegue entender que a gente está falando de uma mesma marca. Como se fosse uma família, mas que vende vendedores diferentes para atender. Isso mesmo. Então a gente tenta sempre ter essa mesma estrutura, essa mesma dinâmica no trato com os clientes, na linguagem de comunicação, óbvio, fazendo adaptações para cada público, né? Eu não vou fazer uma comunicação de uma linha imobiliária para o público da automotiva. São perfis diferentes, são públicos diferentes, são linguagens diferentes, né? Os atributos ali por trás são os mesmos. Exatamente. O estilo de comunicação é muito próximo, né? Você consegue ver que as coisas se comunicam, né? E isso é uma das dificuldades, por exemplo, na contratação de uma agência, por exemplo. Às vezes as agências demoram a entender esse processo. Então, daqui a pouco você pede, faz um comunicado, uma comunicação, eu preciso de um catálogo para este produto aqui. Você entrega um produto da linha automotiva.
eles esquecem que aquilo é para a linha automotiva, né? É uma curva de aprendizado para eles mais também, que né? tem esse posicionamento mãe, tem as suas particularidades dentro de cada um, né? É como se fosse analisar, por exemplo, até na linha de vendas, né? Por mais que eu tenha a minha postura como marca principal, o meu uniforme de uma linha imobiliária vai ser diferente de uma linha industrial, que vai ser diferente, às vezes, do cara que atende uma linha automotiva, né? Exato. Cada uma se veste diferente, tem uma linguagem particular, mas no final elas são todas filhas da mesma família, né? Exatamente. Esse é o desafio. Esse eu imagino. A gente tá aí também, tá? E, Fernando, eu vi também lá na Cristal Copo que tem muito movimento recente de marca falando sobre a marca empregadora também. Né? Claro, ela como mercado, mas eu imagino que ela deve ter crescido, e aí tem essa demanda de necessidade de pessoas, mão de obra e tudo isso. E aí eu vi muitos movimentos de ESG, de trabalhar o employer branding ali dentro, né? Trabalhar o próprio endomarketing como uma força também. Como é que isso funciona lá? Então, nesse processo de amadurecimento de marca, por a gente também ser de que a gente é uma empresa jovem, né? Uma empresa que está se tornando adulta, vamos dizer assim, ela nasceu, ela teve o seu período de amadurecimento como marca, e hoje a gente diz que ela pelo tempo de vida da empresa, a gente diz que ela é uma empresa adolescente, que é de como marca Cristal Copo mesmo, a gente fez 15 anos esse ano. Então, um dos movimentos foi justamente que a gente resolveu separar o marketing e o endomarketing para ter esse olhar focado, então ter esse olhar como marca empregadora e trabalhar os atributos, e depois ter o olhar separado de marketing, mas são dois setores que se comunicam constantemente, né? Eles precisam se agregar, eles são irmãos, digamos assim, não dá para fazer uma coisa separada da outra, até para manter a mesma essência, que foi a questão que eu falei na primeira pergunta. E isso tem trazido bons resultados, a gente sabe que o mercado de trabalho não está fácil aqui na região sul, né? Questão de contratação e entender e mostrar esse poder de indústria que a gente tem, né? Que traz como marca mesmo. A gente não é apesar de ser uma empresa familiar, uma empresa pequena. A gente está numa empresa que está se estruturando cada vez mais para trazer. E a questão do marketing, eu vi muito do que o Charles, né? Charles falou lá da Anjo, porque hoje a Cristal Copo ela também tem 3 segmentos diferentes. E como que eu vou falar? Então, a gente atende outras indústrias, eu atendo eventos com produtos personalizados, que pode ser um universo de qualquer evento que tu pensar, e eu trabalho com o consumidor final, né? Com eu, CPF, vocês, CPF, que vão até um supermercado, uma casa de embalagens, comprar um utensílio para alimentação, e aí vão querer lembrar da Cristal Copo e comprar a Cristal Copo. Então é bem difícil, assim, fazer é um desafiador. Imagina, assim. Mas fala mais sobre essa questão das unidades, assim, linhas, frentes que a Cristal Copo tem. Eu conhecia, claro, ela como marca no ponto de venda. Sim. E aí vou a fundo, né, depois entender mais a questão de ela como indústria como um todo, mas fala um pouquinho do leque que ela tem de soluções ali dentro. Então, nesse processo de amadurecimento, a gente resolveu segmentar exatamente os perfis de clientes que a gente atende. Então, hoje a gente tem um segmento forte na indústria, que eu vou atender outras indústrias para potencializar a marca dela. Então, a gente faz embalagens para alimentos, assim que a gente se denomina, né? Eu vendo soluções para embalagens e alimentos. Então, eu vou vender um produto para uma empresa de laticínios que precisa embalar a sua manteiga, sua nata, sua coalhada. Então, eu preciso me comunicar com esse tipo de público. A gente atende também a solução Personalize, que são os eventos. Eu posso atender um estádio de futebol, eu posso atender um hospital, eu posso atender uma companhia aérea que quer colocar a sua logo, quer usar o marketing dentro no nosso produto. Isso, a gente consegue imprimir em até 6 cores, a gente consegue botar um QR Code, a gente consegue botar um site, letras miúdas, letras maiores, para ele comunicar alguma coisa também no produto. Tem uma linguagem diferente. Vou atender uma festa de final de ano, de Réveillon, vou atender uma Oktoberfest, por exemplo, vou atender um Rock in Rio, uma Fórmula 1. Então, também tem esse perfil, esse público que a gente tem que fazer essa comunicação diferenciada. E tem a solução de consumo, que daí a gente fala, né, que a gente quer estar na mesa de todos os brasileiros, todo mundo que vive no território brasileiro. A gente tem o nosso slogan, que é presente no dia a dia dos brasileiros, porque a gente acredita que desde o café da manhã, almoço, jantar, um evento com a família, um churrasco com os amigos, vai ter os nossos utensílios lá. Então, esse é o desafio. Tu entender como tu tem que se comunicar com cada público. Acho que é isso que a gente vem construindo, né? Primeiro com uma comunicação estratégica e depois
com os elementos de marketing, diferenciação que a gente tem no nosso produto, depois vai para as estratégias de PDV e assim sucessivamente. Bacana, assim, que são segmentos também que tem a personalização, né? É o B2B também ali, que são valores e estímulos totalmente diferentes do que é a marca de uso e consumo, né? Tipo, na Anjo também, né? Totalmente, eu tenho a linha automotiva, a linha imobiliária, que tem que gerar o B2C, esse consumo, que é um estímulo diferente do que o lojista tem que ter, por exemplo, para levar o produto, né? Exato. Às vezes ele quer margem, às vezes ele quer giro de estoque, que é diferente do que o consumidor quer, né, no final. Só que quem vai fazer tudo isso girar no final é o B2C lá na ponta também. Na Plaçon, qual que é um atributo principal que vocês têm, Mayara, que vocês não abrem mão de jeito nenhum lá dentro? Principalmente quando você fala de marketing, de comunicação ali dentro. Então, o fato da Plaçon ser uma multinacional, né, que nós estamos presentes em 15 países, então isso torna a empresa global. Uhum. Porém, eu preciso fazer com que o meu atendimento seja extremamente personalizado, porque eu produzo equipamentos para a criação de vidas animais, né? Então a gente fala, um galpão, um aviário, comporta mais de 45 mil francos. Então, qualquer questão que ocorrer lá nesse aviário, eu preciso estar presente. Eu preciso estar presente no Brasil inteiro, na América Latina inteira, na América Central, no Caribe, então, no como o Brasil. Ali, né? No 1 a 1, saber que o cliente tem cada cliente diferente, porque às vezes um cliente vai ter 10 aviários, mas às vezes é um aviário só, né? Exato. Então saber como que ele tem essa... o Charles estava falando, essa questão do atendimento, né? Do relacionamento. Um dos principais... quando a gente conversa com o nosso diretor, que é o Frank Robolt, famoso aí na região, ele costuma dizer que o que a Plaçon é hoje em termos de confiabilidade, esse valor, essa confiança que a marca tem, se deu ao longo dos anos muito em função de relacionamento, né? Ele costuma tocar muito nesse ponto que o principal da construção de uma marca, em função de todos esses elementos que nós citamos, e tecnologia, estar tudo muito à disposição, muito acessível a todos, essa questão do relacionamento e da presença, dessa atenção personalizada é um grande diferencial, né? Porque nós não estamos falando, quando você fala... Tu citou também aqui a nossa região, que é muito forte na questão das indústrias, das facções, né? Existem coleções, verão, inverno, porém na agroindústria isso é muito diferente. Uhum. Né? E eu vejo também parte de implementos agrícolas, também é uma outra realidade. Né? A nossa realidade, eu costumo dizer que é muito particular, é muito peculiar. Trabalhar com moda, com automobilística, né? Tudo... é muito glamuroso, é tudo muito bonito, né? Ninguém vê o que está por trás de uma agroindústria. Mas eu imagino que, por exemplo, assim, meus pais são agricultores. E aí eu lembro do vendedor de trator que ia lá. Meu pai tinha uma marca na cabeça que ele comprava trator. Ele queria aquela marca. E eu sempre achei que quando ele fosse comprar um trator, ele ia comprar daquela marca. Mas tinha um vendedor de outra marca que atendia ele. E aí, só que ele sempre falava do. Daí chegou um momento que ele decidiu comprar o trator. Ele comprou de quem ele tinha relacionamento. Tipo, a outra marca, por mais que era forte, por mais que era o desejo dele, ele não se sentiu seguro por conta da pessoa. E às vezes é engraçado, porque é uma pessoa, né, ali no meio, mas que essa pessoa está tão alinhada com os valores da empresa, os valores da marca, que conseguiu traduzir a marca tão bem, e ele se sentiu seguro para comprar daquela marca por causa de uma pessoa que conseguiu representar isso. Imagino que nesse segmento também tenha muito disso, né? Exato, porque hoje a gente fala de mais de milhões, né? Num único projeto. Então, muitas vezes, a gente acaba se deparando com a situação, aqui eu tenho 2 orçamentos, mas eu vou fechar com vocês porque é Plaçon. Uhum. Né? Então, o peso de uma marca ainda ela é determinante no momento da compra. Mesmo sendo um aviário, um galpão de suíno, uma instalação para postura comercial, ainda
essa questão do relacionamento, de estar presente no campo, como nós falamos, né? Tem uma fala de um dos nossos representantes, porque a Plason, ela não tem, a equipe comercial não é composta por vendedores diretamente ligados à Plason. São representantes. Nós temos representantes. Eu acho que é a maioria aqui também, né? A maioria são representantes. Isso é um ponto, né? A indústria terceiriza muito esse processo de venda, né? E ainda, outra questão, nós não estamos nas prateleiras diretamente, Sim. né? Vai ter um frango, vai ter uma bandeja de ovos, uma caixa de ovos, enfim. Mas não está ali a marca Mas da não Plason. é a marca da Plason. E então hoje eu diria, a frase desse representante, ele sempre fala, enquanto o meu concorrente está acordando, eu já estou voltando pro lado de cá da porteira. Eu já fui e já voltei. Então, basicamente é o atendimento, é a presença, que é um grande diferencial Tá da próximo, marca, acaba né? se tornando muito determinante no momento da compra. Já aproveitando nessa linha, fazer uma pergunta para vocês. A gente falou que tem segmentos totalmente diferentes, até dentro da própria empresa, né? Na Cristal a gente tem B2B, B2C, na Anjo também, tem uma venda bem consultiva e técnica, na Plason também. De uma maneira bem objetiva, bem breve, assim, não precisa até, eu achei, entrar tanto, depois a gente pode aprofundar. Mas quais são os principais canais quando a gente fala de comunicação, assim, ou de conseguir levar a mensagem da marca que melhor funciona e que vocês viram que funciona? Tipo, lá na Cristal, Fê, o que melhor funciona no B2B? É LinkedIn, não é relacionamento, é evento, é feira, e no B2C é trade, é PDV, o que melhor funciona lá? Então, hoje a gente não trabalha só com um canal, a gente tenta falar de mais de um canal possível, porque hoje o Brasil é muito extenso, a cultura muda muito, até dentro do nosso próprio estado, aqui em Santa Catarina, muda, então a gente tem que ser multicanal, né? Não tem como atacar só em um. Mas hoje a gente está presente em todas as plataformas digitais, a gente tem lá a nossa página em todas, e aí também adequando a comunicação para cada uma com seu objetivo específico, e depois também com o B2B, principalmente a nossa relação com os representantes, então o relacionamento é um diferencial, a gente trabalha muito, tem mais de 50 representantes no Brasil inteiro, então a gente acredita muito nesse relacionamento, a gente trabalha muito com o valor de relações que impulsionam, eu não quero uma relação ganha-ganha, eu não vou estar me relacionando com aquele cliente para só a Cristal Copo ganhar. Então, ela tem que trazer o benefício para ele também, senão não vai fazer sentido para a gente. Então, a gente acredita muito nessa relação com o representante. Também temos equipe interna, que também tem essa mesma essência do relacionamento, trazendo esses mesmos valores. E depois também as outras ferramentas que eu acredito que aqui todos usam, né? Questão de e-mail marketing, continuamos usando, apesar de ser antigo ainda a gente usa. E aí a gente vai adaptando as linguagens, eu digo que não tem certo e errado. Sim. Eu acho que cada empresa vai fazer os seus testes e vai entender o que melhor funciona. É importante estar aberto o tempo todo para ir testando, né? Eu acho que é isso. Vamos testar lá o formato? Vamos ver como é que performou? Não foi tão legal? Esse aqui já, então vamos aprimorar esse tipo de canal. Acho que é não ter medo de testar. Teve alguma que te surpreendeu lá, que vocês falaram, opa, não esperava tanto e deu certo? Ou achava que tinha uma expectativa alta e não funciona tanto pra gente? Porque eu vejo nesse multicanal de vocês que vocês estão, tipo, desde patrocínio de time de futebol, né? Até e-mail marketing, como tu comentou. Uhum. Tem alguma, assim, específico que, opa, essa a gente não olhava com tanta atenção e depois começou a olhar? Agora, assim, pra te falar, o esporte, ele tá muito no DNA da Cristal Copo, principalmente futebol. Se tu entrou e não entendia muito, ali tu vai aprender no dia a dia. Então, a gente acredita muito na força do esporte, que traz um resultado bacana, porque, né, o time acaba viajando aí pelo Brasil inteiro, é algo que a gente não vai perder, né, porque é a paixão dentro da empresa. Então, até na nossa unidade, na nossa matriz, na Isara, tu entra na empresa, na recepção, tem lá uma camisa do falar aqui, né, do Criciúma Esporte Clube, com a logo da Cristal Copo. A gente tem muito orgulho de estar patrocinando eles, né? Acho que é uma relação de casamento entre altos e baixos, mas a gente está ali apoiando. E depois, como eu te falei, até às vezes a gente faz um conteúdo que a gente planejou há 3 meses e super ficou, nossa, vai ficar muito bom, e aí tu vai ver o resultado, não foi aquilo, e aqueles que tu fez de uma semana para outra, teve uma ideia, às vezes nem
no ambiente de trabalho, lá na nossa casa, veio aquela ideia, tu já anota ali, né, no celular para falar no outro dia, e que funcionou, assim, não tem... É o que eu digo, na Cristocopa a gente gosta muito de testar, a gente não tem medo. A gente não tem medo de errar, porque não é um erro, é um aprendizado. Exato. Então a gente brinca que a gente vai fazer até dar certo, não é que não vai dar certo no final, não, a gente vai fazer até dar certo. Vai mudando de dar. Vai, acho que é muito isso, assim. E lá na Charles, o que é os canais? Agora, assim, tu me permite copiar a tua resposta? É exatamente isso. Acho que, cara, cada ação, às vezes, uma ferramenta desempenha melhor que outra. Então, esse mês eu vou fazer uma campanha, o que mais dá certo é Instagram. No mês que vem, o que mais dá certo foi o e-mail marketing. Não tem como copiar a fórmula. Não tem fórmula. Acho que a dificuldade que eu tenho visto ultimamente na nossa área de marketing é que não tem mais fórmula pronta. O mundo ficou dinâmico, que funciona essa semana, não funciona semana que vem. Quem é que disse que o morango do amor ia estar em todos os posts, canais, em todas as padarias, em todos os locais? Assim, é algo muito instantâneo, é muito dinâmico, muito rápido. Então, tem que estar aberto a todos os canais, a todas as linguagens, né? Óbvio, tem canais que performam melhor, né? Então, o endomarketing, uma vaga de emprego, né? Falar da empresa para causar atratividade, o LinkedIn desempenha muito bem essa função, né? Mas não pode descartar, por exemplo, o Instagram. Tem muita gente que está no Instagram, não está no... Uma rádio, né? Qualquer coisa. Porque são públicos diferentes, né? Exato. O público jovem não vai, às vezes, estar lá olhando tanto o LinkedIn, ele vai estar pesquisando no TikTok. Recentemente a gente fez uma ação em parceria com o Neymar e nós pusemos alguns outdoors. Estou falando agora de uma das mídias mais tradicionais que nós temos, outdoor, né? Colocamos alguns outdoors lá na região de Santos. Precisam ver como foi a repercussão daquilo. É incrível, sim, outdoor. Também a gente está fazendo uma ação digital agora do Will, de um cachorro. Gente, o que aquilo incrementou a nossa base de seguidores no Instagram, vocês não têm noção. Então, assim, às vezes bomba, às vezes não dá certo, e às vezes não é que não deu certo porque faltou planejamento, porque talvez o time não foi o correto naquele momento, ou tinha algum assunto mais relevante que estava acontecendo no Brasil, né, no mundo naquele momento. Mas faço minhas as tuas palavras. E lá na Plação? Então, eu vou fazer das palavras deles as minhas também. Porém, além de todas essas plataformas digitais, eu preciso lembrar que eu estou falando desde lá do pequeno produtor até com os CEOs das grandes integradoras, né? Não vou citar nome para não deixar nenhuma fora, né? Nacionais e internacionais. Então, além de todas essas plataformas, a parte que eu preciso pensar como empresa, o Endo, né, hoje, em função dessa questão de mão de obra, tanto para produção quanto escritório, é uma luta diária. Então, eu preciso comunicar o que a Plaçon é, né, eu preciso vender o que a Plaçon é, o que a Plaçon tem. Por outro lado, além de todas essas plataformas, eu ainda tenho, como tu falou, que a Plaçon é uma venda extremamente técnica. Uhum. Então, um ponto extremamente importante para a Plaçon hoje, eu costumo trabalhar muito isso, principalmente com os gerentes de negócio, que são nosso principal ponto de contato com os nossos representantes no campo, são os eventos e ações técnicas. Porque assim como nessas plataformas digitais eu produzo conteúdo útil, relevante, inbound marketing, porque eu não tenho ali uma coisa bonita para mostrar, né? O que eu posso oferecer para o meu cliente e para os meus seguidores? Conteúdo relevante, útil, que vai ajudar ele lá na mão de obra, no manejo, enfim. E dessa mesma forma, a gente traduz isso pro presencial, porque o nosso público ainda é muito tradicional, conservador, e eu preciso dessa questão presencial. Então, muitas vezes a gente fala em grandes feiras, grandes eventos, nas principais capitais do país, fora do país,
Europa, Estados Unidos, porém eu preciso lembrar que tem aquele produtor do interior, o produtor que está aqui na nossa região, que vai lá na feira conversar, trocar uma ideia, olhar no olho, dar uma olhadinha, pegar, encostar. Então, Que ele não pode achar que está tão distante, né? que não vai lá pro Instagram, não vai, enfim, para qualquer uma dessas plataformas digitais. Até tem, dá uma passadinha, mas o que ele quer é o contato, é conversar. Então, ainda a gente tem muito disso, do presencial, e sempre agregar o presencial, digamos, uma palestra técnica. Nós temos hoje um setor, sentimos a necessidade de, recentemente, criar um setor técnico, onde nós temos um grupo de profissionais dedicados a ir em pontos estratégicos do Brasil, no caso da atuação do Brasil no Brasil, América Latina, levando conteúdo em relação à climatização, Tipo um dos dia galpões, de campo, assim, né? dias de campo. Porque ver como é que a venda acaba sendo bem diferente, né? A gente aqui, né, falando de Nexa, a gente é uma empresa que muita gente considera a gente digital por trabalhar com brand, trabalhar com assessoria de comunicação, né? Ser meio que ser uma agência, assim, de certa forma. E a gente apostou muito no canal digital, que é o que muita gente procura a gente para fazer. E aí depois a gente viu que a gente fez um teste uma vez de parar o canal digital por um período para testar outros canais de relacionamento, tipo relacionamento, evento, feira, palestra. E aí a gente performou muito mais, tipo, teve muito mais contato, proximidade com o nosso público do que propriamente o que é um core nosso de conteúdos. Por mais que o mundo esteja se digitalizando, não existe CNPJ, né? Esse CNPJ é muito CPF, né? Só existe CPF por trás de CNPJ. Então você não fala CNPJ Anjo com CNPJ do João das Tintas. É alguém da Anjo falando com alguém do João da loja de tintas. Então são pessoas se falando, são pessoas se relacionando. Então o relacionamento ele não adianta, ele abre portas, né? E como você falou na B2B, a criação de autoridade é importantíssima, né? Que é talvez uma das principais ferramentas de venda ou de convencimento na B2B é a criação de autoridade, é você ser autoridade naquele... Principalmente porque é uma venda de valor agregado, é uma venda que não é uma venda de impulso, tem um monte de processo no meio disso, então é uma venda que dá tempo de a pessoa desistir ou trocar, né? Então você tem que ser muito unânime como uma autoridade ali, pelo menos para o seu público, para aquilo que você está se prontificando a entregar, para que não tenha uma segunda escolha, né? Seja uma escolha unânime ali também. Falando de varejo, né, é uma pergunta que aí eu entender, assim, porque daí a gente está falando muito de marca, parte bacana, né, e parte, vamos falar institucional, né, tipo posicionamento, a gente está falando muito disso. Só que a gente tem metas dia a dia, tem gente do time comercial aqui, né, e aí chega aquela pressão que eu tenho que vender e bater minha meta e eu tenho que, às vezes, ceder alguma coisa da minha marca ou entrar numa campanha mais agressiva, que às vezes vai contra um pouco do posicionamento que a gente tem ali. Como é que vocês lidam com isso no dia a dia, assim, quando tem esse esforço, principalmente varejo, eu vejo que tem muito isso. É uma ação, o concorrente está baixando o preço. Como é que eu mantenho o meu institucional, o meu discurso, mesmo tendo que entender que eu tenho a operação ali para girar e gerar demanda no marketing também? Nossa, essa eu acho que é a maior bola dividida que a gente encontra hoje no trato com a ponta, né? Na Anjo nós temos dentro do marketing, nós temos uma área de inteligência de mercado e o pricing está ali dentro. Então nós temos uma monitoria constante dos preços de ponta dos produtos, dos concorrentes e dos nossos. Cada cliente está adequado dentro de uma política comercial, categorizado e tudo mais. Então nós temos uma linha de flexibilidade onde nós podemos trabalhar, mas chega num ponto em que perde-se negócio. Cada cliente vocês têm uma análise ali, né? Cada cliente nós temos uma análise. A análise é cliente a cliente, mercado a mercado. Então, não é, mesmo numa cidade, por exemplo, como Orleans, se tiver 2 lojistas em bairros diferentes, que atendam públicos diferentes, que tenham preços de ponta diferentes, as tratativas também serão diferentes, né? Mas existe essa monitoria e existe essa linha de corte. Então, a ética é um dos principais valores da empresa. Então, né, questões que hoje ainda, infelizmente, ainda existem no mercado, né? Questões de fiscais não muito saudáveis, né? Na Anjo é 0% desse tipo de situação
E isso acaba tornando em alguns negócios, você fica não competitivo, né? Então, chega num ponto que você tem que dizer, cara, infelizmente eu não consigo chegar aí por esses motivos. Então, o que você faz é abrir o leque na frente do lojista e dizer, cara, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu te faço isso, eu te presto isso. Estou aqui sempre que você tem um problema para solucionar. Agora, você está só procurando preço, desculpa, deste modo, infelizmente, eu não consigo fazer. Assume essa postura ali, né? Tem que assumir essa postura. Hoje o mercado está muito predatório, né? E as campanhas que vocês vão gerando, tanto de comunicação, assim, é sempre também olhando para posicionamento, trabalhar força de marca, autoridade de marca para ela ajudar a venda, ou é às vezes olhando para ganhar novo mercado e não... Como é que funciona isso lá, Charles? Tem as duas coisas. Então, a Anjo, apesar de ela estar no Brasil todo, tem mercados que nós estamos com desempenho melhor numa linha imobiliária, em outros numa linha automotiva. Muda, nossa, de região para região. Aliás, de micro-região para micro-região muda muito. E então cada micro-região, cada necessidade é uma necessidade diferente. Então tem regiões que a gente vai mais forte com atuação na linha automotiva para desbravar mercado. Inclusive, como eu disse, apesar de estarmos no Brasil todo, tem cidades que ainda não tem Anjo. Nenhum lojista que vende Anjo. A gente entra lá por meio de distribuidores, que aí tem numa ferragem, no material de construção, mas não tem uma loja de tintas especializada com a marca lá dentro. Então, cada mercado é uma ação diferente. Então, é tudo muito com lupa, né? No B2C, né? Falando assim, B2C, essa unidade de revenda, é unânime, né? Que a Anjo, por exemplo, na linha imobiliária, na linha automotiva, né? Ela é uma das marcas mais reconhecidas, né? Top of mind, assim, né? Vocês usam muito dessa estratégia para entrar no mercado e aí depois levar outras linhas, então identificam os produtos que vão ter mais adesão para saber entrar com o produto certo também? Ah, sim, a análise de portfólio na hora que se pretende entrar num cliente é primordial. Não adianta um lojista ter dinheiro, ter capital de giro, querer colocar marca e a gente entender que aquele produto não vai girar, né? Por exemplo, o mercado nordestino hoje, a partir do Nordeste, migrou de uns anos para cá, coisa dos últimos 5, 10 anos, para produtos standard ou econômicos. E eu acho que hoje já está representando quase 40% do mercado desses produtos standard e econômicos lá. Então não adianta um lojista, por mais que queira encher sua loja de produtos premium, não vai girar. A ponta não. Óbvio, vai ter os clientes para atender aquilo, mas não basta só ele querer. Nós também fazemos essa análise de sensibilidade de produto para saber se vai ter esse giro lá na ponta. Às vezes até ter cuidado com o time de vendas, né? Porque às vezes o representante aumentar pedido, aí sim, quer girar produto de valor mais agregado. Exato. Mas tem que ter esse cuidado. E no plástico, imagina, como é que é isso? Porque o plástico a gente fala sempre de uma guerra, né? Como é que é manter o institucional da marca, o posicionamento dela mesmo com o mercado te pressionando ali? Realmente, tem muita concorrência, é muito acirrado. E hoje também o consumidor final, falando de varejo, cabe nós do marketing, qualquer segmento, tentar mostrar esses diferenciais da marca e mostrar que não é um produto, muitas vezes a gente vê como um commodity, mas ele é muito mais que isso. Então a gente tem esse desafio dessa comunicação e também a empresa, enfim, A, B ou C, escolher o que ela quer se posicionar, se ela vai ser uma empresa de preço ou se ela vai ser uma empresa de outro diferencial. Igual como o Charles falou da Anjo, ele sabe que está o mercado, ele vai chegar, entender o tipo do lojista, entender onde ele está localizado no Brasil e vai conseguir chegar até aqui e a empresa se posicionar. Se ela for uma empresa de preço, de primeiro preço, ela vai encarar aquilo, e se ela não for, ela também vai ter que encarar aquilo. E ela vai ter que mostrar aquele diferencial, olha, eu não sou uma empresa de primeiro preço, mas eu vou te oferecer tais argumentos. Então, acho que é muito isso, a empresa assumir o seu papel. Falando do plástico, eu sou uma empresa de preço ou eu sou uma empresa de qualidade, de relacionamento, né, que preza por fazer 100% as questões fiscais, trabalhar dentro das regras, das 4 linhas, né, que a gente brinca, das 4 linhas de negócio. Então, acho que é muito isso. A empresa entender o posicionamento dela e seguir com aquilo, porque também não tem certo e errado. Né? Se a gente escolheu ser uma empresa de primeiro preço, encara isso para qualquer mercado. Olha, eu escolhi não ser, então eu vou mostrar o meu outro diferencial. Acho que é muito isso. E a Cristal Copos sabe muito bem
onde ela está e o que ela quer, sabe? Qual fardo Entender o carregar, cliente. Esse tipo de cliente não é o que a Cristal Copo quer. Porque esse tipo de cliente só tá olhando, talvez, o preço, ou quer encher o seu PDV de marca, né? E a Cristal Copo não quer. A Cristal Copo quer, como eu falei antes, quer uma relação ganha-ganha. Quer que entenda os nossos benefícios, né? O nosso diferencial. E é isso também, como marketing, tá ali batendo várias e várias vezes quais são os diferenciais. Não só para o cliente, mas relembrando também parte interna, parte de representante, que numa pressão de mercado, às vezes a gente vai acabar tomando a emoção, vai ter aquela pressão de entregar o resultado e acaba esquecendo. Então a gente vem, puxa, peraí, vamos fazer uma sensibilização. Volta uma casa, a gente é isso, a gente preza por tais valores, e aí volta pro trilho e segue aí os desafios do mês, do ano, enfim. Acho que tem muito isso também, entender a sua identidade. Ou se tu não sabe ainda, volta pro teste. Então, acho que isso é uma parte muito importante, saber onde a gente está e tá confortável com aquilo, sabe? Se não tá confortável, então volta para um planejamento estratégico, repensa o que quer da marca, o que quer da empresa, e aí faz um novo caminho. Até porque tem alguns pontos, assim, né? Quando a gente fala de marca, a gente tem que lembrar que é uma construção de uma reputação que a gente está tendo, e assim como confiança é muito difícil, a marca é uma confiança, no final, é um pré-requisito da marca gerar confiança, né? E ele é um trabalho difícil de gerar, só que é fácil de perder. Basta um movimento que você pode perder, assim como uma pessoa também. É difícil, às vezes, você confiar na pessoa. Algumas você confia com mais facilidade, porque você já tem um histórico, outras, às vezes, levam um pouquinho mais de tempo para você conhecer. Mas é um processo que é fácil de quebrar. E uma coisa que eu sempre falo do posicionamento também, que eu acho que vai muito de encontro com isso, no final, o posicionamento é uma escolha, né? A marca é uma escolha. Então, você escolhe o que você quer carregar e você assume aquilo. Claro que tem escolhas que eu acredito, que eu sempre defendo para a maioria dos clientes, que não são possíveis e cabíveis no seu mercado, às vezes. Por exemplo, eu quero escolher preço. Às vezes, preço é uma questão que varia muito mais do que uma escolha. Varia de poder, de porte de compra, de poder aquisitivo, de capital de indústria, porque às vezes eu tenho que ter um volume, ou às vezes eu tenho que ter uma operação logística, operação de eficiência por trás para me dar poder para preço, que às vezes eu não tenho. E aí eu só sacrifico. Né? Então, preço, primeiro ponto, né, que eu sempre digo, preço não é um diferencial, porque no final ele é uma questão de eficiência operacional. Ou, às vezes o pessoal fala também, né, qualidade, eu vou adotar isso. E aí eu concordo, assim, só desde que você consiga trabalhar a qualidade para ela ser percebida, né, porque às vezes muita gente diz que qualidade é um diferencial, trabalha muito na qualidade técnica, mas não consegue transformar ela numa qualidade percebida. E aí o consumidor vê tudo igual, ele leva o mais barato mesmo, né, porque ele não consegue julgar. Então, esses são pontos que eu acho que sim, vale muito na questão de a gente avaliar nos nossos negócios. Ter o amadurecimento também da empresa, que ponto ela tá, né? Hoje, ela pode tomar tal posição por aquele amadurecimento, conforme vai evoluindo, vai mudando a gestão, ou vem uma pessoa com outro olhar, tu vai mudando aos poucos aquele perfil, mas tu não vai fazer uma mudança brusca. Exato. Então, vai tudo do tempo de amadurecimento da empresa. Por isso a gente defende tanto que o processo de construção de uma marca é uma metamorfose. Porque você vai entendendo o seu movimento de mercado. É claro, você não muda a sua essência, né? Tipo, você nasceu para ser aquilo, você tem a sua vocação, o seu ponto, o seu propósito ali. Mas você vai se adaptando à mudança de geração, à mudança de mercado, à mudança de liderança que está na frente do negócio. Às vezes é a mesma, mas é mais acelerada. Então, depende muito desse processo ali dentro. Bom, a gente vai entrar hoje nos minutos finais para a gente depois abrir para o pessoal, para a gente dialogar um pouquinho. Só que eu queria fazer uma pergunta para todos vocês, assim. Qual que foi o momento mais marcante da história de vocês, da carreira de vocês, assim, ou o fato que mais chamou a atenção, ou que mais trouxe aprendizado para vocês dentro da empresa onde vocês estão, ou em outras empresas? Assim? O que foi lá, ou na Plaçon, ou em outras empresas, Mayara, que mais te marcou nessa construção? Até pensando nessa questão dessa briga por preço, né? Lembrando da pandemia. Exato. Que foi um momento de uma crise geral, eu acredito que para todos os segmentos. E nesse momento, a Plaçon triplicou o seu faturamento. Caramba. Ela cresceu 3 vezes. E aí, pós isso, quando, enfim, tudo se estabilizou, eu fiquei pensando como é fácil crescer. Porque depois veio, a Plaçon surfou essa onda, enfim, por N motivos,
cresceu muito, muito rápido. Então, era um transatlântico, velocidade de cruzeiro, e aí tendo que assimilar tudo isso, né? E por outro lado, né? aumento físico da estrutura física, literalmente, pessoal, né? E tudo isso, o tamanho acaba onerando, né? Onera tudo, né? O crescimento onera tudo. Principalmente quando ele é tão rápido e tão orgânico, assim, não tão planejado. Né? Exato. E aí, quando você tem uma estrutura desse tamanho, e lá, né, na inteligência de mercado, no planejamento estratégico, tudo isso entra. E aí, lá no fim, eu tenho um valor e que eu não posso abrir mão desse valor. Porque precisa ser bom para mim e precisa ser bom para o outro. Pro outro. Né? E aí, depois, a gente viu, enfim, outras empresas surfando essa onda do crescimento. E a gente fala muito, né, que o que é bom é para ser copiado. Né? A gente copia, é copiado, e assim é. Então, nesse momento em que eu tenho os outros crescendo também, chega no momento que está tudo muito similar. E essa questão do preço, eu não posso abrir mão, né? Porque eu tenho... E aí entra o lance do comercial com o marketing, onde a gente tem que entrar num consenso para, não, a partir daí eu não posso mais, eu prefiro não vender, porque eu preciso pensar em mim, preciso pensar na minha casa. Então, essa questão da pandemia que foi... A gente costuma falar que as crises, elas movimentam, elas tiram a gente da nossa comodidade e acaba acontecendo um crescimento em vários sentidos, né? Em vários elementos a gente acaba crescendo. Então, esse momento da briga, essa questão da briga por preço é um dilema, né? É um dilema constante. E eu concordo, porque assim, ó, se no final o diferencial deve valer alguma coisa, né? Porque assim, por exemplo, a Volkswagen, o grupo Volkswagen de carro, trazendo um exemplo, é dono de várias outras marcas de carro. Então ela é dona da Audi, ela é dona da Lamborghini, ela é dona da Porsche, várias marcas. E se fosse só por ser competitivo, ela teria criado marcas mais baratas, não marcas mais caras. O movimento dela foi justamente criar marcas mais caras, porque ela entendeu o valor de um diferencial de te dar poder, de te dar escolha. Né? Eu entendo sim que daí, eu acredito muito nisso, né? Que aí quando você não tem um diferencial muito claro, preço acaba sendo uma escolha. Mas se você tem, ele deve valer alguma coisa. Né? E essa questão do relacionamento, a gente sempre diz, o cliente é uma conquista, né? Não é, vendeu, deu, vira as costas e vai para o próximo. Não, é o relacionamento, a gente conquistou, então aquilo ali tem que ser preservado. Né? Então, isso do outro lado também. Exato. Charles, momentos marcantes na tua carreira, na tua trajetória, ou um emblemático, assim. Uma campanha. Nossa, eu não consigo selecionar. Tava pensando, enquanto ela falava, eu tô aqui pensando, não consigo selecionar. Mas nós temos uma máxima lá dentro da Anjo que em tempos difíceis a Anjo voa. E realmente, então assim, a pandemia foi um tempo difícil para todo mundo e assim como vocês, a Anjo alçou novos voos, né? Nossa, faltou tudo. Começou a faltar a alça para lata, vai a lata sem alça, daqui a pouco faltou lata, vai com balde plástico, daqui a pouco não tem mais rótulo, vai o balde branco e o mercado consumindo tinta e a gente tendo que se adaptar e criar, pensar fora do quadrado, né? Então a pandemia realmente foi tivemos alguns marcos internos, algumas convenções de vendas que nós conseguimos fazer uma virada de chave na cabeça das pessoas, principalmente na área comercial. Era um momento... É um desafio, convenção de vendas é sempre um desafio, e as últimas 3, 4 convenções de vendas nossas, elas foram viradas de chave, né? Então, um case de sucesso assim que eu guardo com orgulho na minha memória, acho que foi em 2016, me perdoem aqui a memória talvez não esteja tão boa, foi em 2016, nós fizemos uma convenção de vendas em Florianópolis, e naquele momento não estava muito legal a parte comercial. E nós contratamos uma pessoa lá de Florianópolis para nos ajudar
a organizar essa convenção, e a gente chegou com uma ideia para ele, dizendo, cara, o último dia da convenção a gente quer todo dia ir alavancando o moral da galera. Todo dia. Crescente, crescente. No último dia de manhã, ninguém vai saber de nada e a gente quer tematizar isso aqui como um cenário de guerra. Vai ter bunker, vai ter trincheira, vai ter canhão, óbvio, né? Tudo cinematográfico. Mas a galera vai ter que entrar dessa porta para dentro com sangue no olho. Trajado, pintado, equipes separadas. E nós vamos fazer um negócio, nós vamos chamar pregão de guerra. Nós queremos fazer o faturamento da Anjo em um dia. Cara, ninguém acreditou nisso. Ninguém. O cara da agência não acreditou. No começo a gente também não acreditava, né? Mas brincadeira, a gente tinha fé, muita fé. Brincadeira. E nem a equipe, quando a gente apresentou a ideia lá no dia para os representantes, eles acreditaram. E a gente deu meta, objetivos e horário para acabar, 17 horas. Teve gente que bateu a sua meta, o seu objetivo do mês naquele dia. Naquele dia, estou falando de quase 10 anos atrás, a gente faturou, quase um mês de faturamento em um dia. E o porquê que essa ideia... Quase 1 milhão, vamos lá. Chegou, claro, tinha a venda do mês. Isso. E o quê? Só mentalidade. É só mentalidade que dá, que é possível. Vamos tentar, vamos fazer diferente. Fazer o mesmo não está dando certo, vamos fazer diferente. E foi isso que aquela convenção de vendas a gente imputou na cabeça das pessoas, né? E um dos porquês desse orgulho, né? Essa pessoa, o Jax, é nosso colega até hoje, ele entendeu que aquele pregão de guerra era um produto. E aí continua isso. Ele pegou, montou aquilo um produto, criou uma empresa e está até hoje vendendo pregão de guerra aí no mercado e fazendo muito sucesso com esse produto aí no mercado de uma ideia que nasceu internamente. Tenho para alguns clientes aí para conectar. Bacana. E Fê, qual que é um ponto que te marcou a tua história? Então, o Charles me fez lembrar de uma das histórias. Eu acho que eu sou a mais recente aqui, porque eu fiz uma migração de carreira. Eu não entrei na Cristalcol para o marketing. Eu comecei na inteligência de mercado, pensando não em dados, mas pensando com o olhar da porta para fora. E depois, com esses movimentos sempre do lado do comercial, acabei migrando para a área do marketing. Mas uma das ações que a gente fez que deu muito certo foi essa questão de convenção. A gente fez um processo inverso, ao invés de reunir todo mundo na mesma sala, a gente saiu em tour pelo Brasil e fez encontros regionais para trazer essa proximidade, porque às vezes num grupo de 100 pessoas, né, aquela pessoa específica não iria conseguir falar ou trazer uma ideia, e aí juntando em grupos menores, acredito que foi também uma virada de chave muito grande para todas as áreas da empresa. No fim, a gente quis atacar a área comercial, a área de venda e toda a equipe que estava ali, mas no fim a gente conseguiu aproximar a PCP, a área financeira, a área de saque, e ela vem trazendo frutos até hoje. Já faz mais de anos que a gente fez esse encontro e o pessoal ainda reconhece, porque aquela vez, aquele evento foi falado isso. Então, algo que ficou na memória das pessoas que viveram e estão até hoje ali com a gente. E você foi, né, para dentro. A gente foi. E é engraçado que foi uma semana, nós temos a gente foi no sábado e voltou no outro sábado. A gente tem esses tours também, a gente faz cada dia num local, viaja de madrugada à noite. Nossa, parece um astro de rock. Arruma um cenário, aí faz o cenário, vai pro outro. E o legal dessa ação é que é uma ação interna que você colhe o resultado lá na ponta, né? Em números, né? Exato. E ele é um trabalho que tem que acreditar muito, porque ele talvez não seja ele pode render no dia, mas eu acho que o principal investimento, né, que eu acho que o principal ponto não foi nem o faturamento do mês no dia, mas é a mudança de mindset que tu faz do cara, a visão, é mais... Claro que ele traz o retorno ali na hora, de âmbito, né, de atmosfera, mas a médio e longo prazo eu acho que isso reverbera muito mais. Ele muda a cabeça, ele entendeu que é possível, né? Porque a gente está falando muito do cliente, o final, né? Uhum. Mas acho que nos nossos 3 casos, os representantes são os nossos primeiros clientes da porta para fora. No peito, né? E comprar mais. Ele tá no front, né? Ele tá ouvindo diretamente. É difícil, né? Quantos nãos eles ouvem por dia, né?
uma tarefa ingrata também a deles no dia a dia, né? A resiliência, né? Resiliência, São eles os principais pontos de contato com o mercado, né? Os nossos representantes. Eu ouvi um insight, já entrando no fim, né? Vou fazer mais uma pergunta depois para vocês, mas eu ouvi um insight que me chamou a atenção e até mudou minha postura, que foi um representante que ele sempre falava assim, né? Ele tem que ser o primeiro, o time de vendas, né? Independente se for em venda interna ou venda externa, o time de representante ou insight, sales mesmo, a primeira pessoa que tem que acreditar na solução que você entrega é o seu time, né? Você ali, do time de venda. E aí é muito comum, às vezes, quando um representante ou quando um time de vendas faz venda, dizer muito obrigado para o cliente, né? E aí uma coisa que me mudou o mindset foi um cara que ele falou, não, eu não digo obrigado para o cliente, eu digo parabéns. Porque eu sou o que mais acredito que aquilo ali vai solucionar. Ele não me fez um favor, eu estou fazendo um favor para ele. Eu estou dando um produto de giro, então eu dou parabéns quando o cliente compra o meu produto. Porque no final eu acredito naquilo mais do que ele. Eu agradeço ele por ele estar acreditando também, mas eu acredito naquilo. Então, às vezes é uma mudança de mindset que muda a postura de um time inteiro de vendas também. Última pergunta, vou começar de lá para cá agora. Qual conselho você daria, ou qual insight você compartilharia, Fê, para quem está na frente de marcas, quem está na indústria, por exemplo, seja time de marketing ou gestor mesmo, qual que é o conselho que você daria para entender que a marca ela não é só um âmbito de visual, de comunicação, só design, mas que ela de fato é um ativo para o negócio? Olha, esse é um desafio diário, ainda não tenho um conselho específico, mas eu acho que eu respiro isso, a gente quer mostrar o verdadeiro valor que a gente pode entregar ali, né? A gente não tá ali, eu brinco, a gente não tá ali gerando despesa, que ainda para a região, o setor de marketing ainda é um setor de despesa. A gente está ali para mostrar que tem um retorno. Eu acho que é acreditar no que no meu trabalho. Vou dar um exemplo. Todo dia eu vou para casa, eu sei que eu fiz o meu melhor. Acho que é muito isso, sabe? O profissional, ele ter a paixão para aquilo que ele está fazendo. E se ele não tá disposto a mudar. Eu fiz uma transição de carreira e eu tô feliz onde eu estou. Não tive medo de mudar. Eu acho que é isso. É tu entregar o teu melhor para mostrar aquele ativo que tu tem para entregar para a empresa, sabe? E Charles, qual que é o Eu não fui conselho? muito específica, mas eu acho que é isso, a minha realidade. Eu aconselho, assim, acho que e muda, né? Hoje é o conselho de hoje, né? Amanhã vai ser outro. Acho que o nosso próprio cérebro está nessa, né? O nosso próprio conhecimento está nessa evolução. E Charles, qual que é o conselho que você daria, né, para quem está nessa linha de frente de construção de marcas, assim, sobre esse papel da importância de trabalhar isso? Acho que uma das principais características de quem é um gestor de marca, seja ele qual cargo ele tiver, né? E aí quando eu falo gestor de marca, para mim é qualquer um dentro da empresa, principalmente as pessoas da área comercial, da área de marketing, é resiliência. É saber se moldar e ser reativo, no bom sentido, né, ao mercado que está cada vez mais rápido, mais dinâmico. E acho que a segunda grande importância que eu vejo também nos profissionais de marketing mais atualizados é que eles pensam marketing como empresa, como estratégia, não como uma áreazinha, um design, um catálogo. Isso aí é uma das funções. Isso é uma área, comunicação. Isso é uma obrigação de a gente fazer lá dentro do marketing. Não, o marketing é estratégico, é preço, é campanha de sell-in, campanha de sell-out, como fazer aquele produto girar, que às vezes está parado no estoque. É estratégia pura. Como fazer os clientes quererem sua marca. Acho que para mim, profissional de marketing é o cara que tem que estar sempre com essa pergunta na cabeça. O que eu posso fazer para girar mais o produto, o meu produto, a minha marca? Perfeito, sim. Até porque é um mercado, né? Marketing é a tradução de mercado. De né? mercado, então, e ele toca todas as áreas da empresa, né? Uhum. E às vezes eu chego em casa, assim, curiosidade, falo para minha esposa, hoje eu participei de uma reunião, no começo eu nem entendi o que eu estava fazendo lá, eu estava com PCP, eles estavam falando de SOP, aí eu assim, o que eu estou fazendo aqui? Mas eu tenho que estar lá. Sim, eu lembro uma reunião que eu participei, que era até de um projeto da Anjo, e aí acho que era um engenheiro de produto contando uma ideia, ele assim, mas já está construído tudo, pronto. Não, a gente já está compartilhando porque quer a ideia da isso construção. Aí, então, a gente participa desde a criação, porque o conceito de marketing da Anjo é esse, a gente está presente em toda a empresa, né?
Então, desde a concepção de um produto, a ideias, até a atributos técnicos dos o próprio produtos, né? pitch mudava o produto. Isso, exatamente. Então, a gente joga junto com todas as áreas. Então, por isso que eu digo, marketing, ele é estratégico. Assim, eu acho que esse é o caminho, assim, entender como um modelo de negócio, né? Ou marca como um modelo de negócio, né? Ou marketing, ou seja, branding ou marketing, as duas coisas caminham muito em paralelo, mas entender que ela é... Tudo o resto que a gente considera é ferramentas, né? Exato. Tipo comunicação, design, rede social, os canais, né? São ferramentas, mas que elas têm que ter um norte, um objetivo da estratégia de marketing bem alinhada junto com o planejamento de negócio. Então, caminhar nesse conjunto. E Mayara, qual que é o grande conselho que você daria? Eu costumo sempre pensar no marketing, pensando dentro da Plasson, eu penso sempre na comunicação, na inteligência de mercado e no lançamento de produtos. Isso se resume, basicamente, todos os setores da empresa. Então, tu tem que ser, ao mesmo tempo que tu tem que ser resiliente, eu digo que tu tem que ser inconformado. E ir atrás, e questionar, e participar, e por que eu tô aqui? Não, eu tenho que estar aqui. Tu tem que entender o todo para te conseguir chegar em casa e pensar não, mas é isso. Que às vezes tu tá lá numa reunião que tu acha que não tá, o planejamento estratégico para daqui 4 anos. O que eu tô fazendo aqui, né? Mas é exatamente ali que você tem que estar. É exatamente ali que tu tem que estar. No PCP, no chão da fábrica, no recebimento, na expedição, entender o todo, dentro da empresa, fora da empresa, com os clientes. Mas por que eu vou ter que ir lá me relacionar com o cliente? Mas vai lá, não é muito mais fácil saber o que eu já tenho de atributo para o cliente, até para desenvolver um novo produto que já é o que o meu cliente quer, que já é o que eu tenho de valor, do que eu criar um produto que, sei lá, o concorrente, o mercado, ditou como tendência, e depois eu tentar enfiar para o cliente. Então é um movimento que a maioria das pessoas acaba não vendo isso, mas eu acho que é um movimento que é o necessário, que bom que vocês tenham essa visão dentro dos negócios. Eu vou abrir para o pessoal fazer perguntas. Tem um presente para quem fizer a primeira pergunta, tá? E a Laís está aí com o microfone. Tá, a Laís vai ligar a luz aí, mas a gente vai começar o momento de perguntas aí. Quem queria fazer a primeira pergunta? Temos aqui Gui. Você primeiro? Acho que quem quer ir? Já tem várias aqui. Boa noite a todos. Boa noite. Tem uma empresa na cidade de Armazém, também é uma indústria, empresa familiar, similar a todos. Eu tenho algumas perguntas, mas eu gostaria de direcionar primeiro ao Charles. A SW comprando a Basso Subnil agora no Brasil traz um desafio enorme aí na agressividade e na parte do marketing referente a esses gigantes de mercado, né? Vocês estão se baseando muito em atacar, aumentar o ticket de verba voltado a marketing, porque é verba, tem que ter verba disponível para ter uma abrangência maior, né, a nível Brasil. Estão pensando muito na Basso, na SW ou na Coral que vem logo em seguida? Como é que está essa... Rapaz, se tu souber essa resposta, tu tá contratado em qualquer empresa do Brasil, cara, de tintas. Semana passada estávamos numa feira lá no Rio Grande do Sul, a Construsul. Eu não sei, o teu ramo é mobiliário? E estávamos conversando lá, inclusive tinha um pessoal da Abrafat, que é a nossa associação dos fabricantes de tintas no Brasil. E essa é uma dúvida comum a todas as fábricas de tinta no Brasil, né? Falando da marca mãe, né, BASF, hoje detém de 30% a 35% do mercado. Depois vem Coral, né, com também 30% a 35%, os dois ficam ali brigando pela liderança. E aí estamos falando só de mercado imobiliário, né? Em terceiro lugar vinha Sherwin-Williams, a SW que você falou, Sherwin-Williams com, sei lá, uns 10% de mercado. Isso dava uns 80%, 85% de mercado, e os outros 15% são divididos para todas as outras marcas de tintas que vocês conhecem no Brasil. Então, ou seja, são 3 gigantes, né? E aí o terceiro lugar vem comprar o primeiro. O que vai acontecer no mercado? Essa é uma boa pergunta que ninguém sabe responder agora. Nós já temos estratégias, já estamos trabalhando algumas estratégias. A primeira delas é expandir o mercado o mais rápido possível enquanto não sai essa definição.
porque ainda a definição está lá com o CAD, com o governo, para saber se autoriza ou não a fusão das duas empresas, né? Acreditamos que vai ser autorizado, não vemos nada que impeça, né, essa fusão, porque o segundo lugar seria a Coral, continuaria com seus 30%, 35% do mercado, então não consideraria um monopólio. Mas também vai depender muito de como a Sherwin-Williams, a SW, vai atuar no mercado após a aquisição da BASF. Então depende se eles vão manter o estilo BASF de trabalhar no Brasil. Suvinil é uma marca consolidada, 80, 90 anos no Brasil. É indiscutível a força que essa marca tem. Nossa, gente, seria hipócrita da minha parte falar o contrário disso, né? Se eles vão seguir adotando as políticas comerciais, as políticas de tratativa, de mercado que a BASF atua, ou vão implantar o jeito Sherwin-Williams, né, que vem da matriz. E isso pode movimentar o mercado para um lado ou para o outro. Não estou dizendo que é para bom ou para ruim. Estou dizendo que pode movimentar o mercado para um lado ou para o outro. Então tem oportunidades, tem ameaças nos dois lados que isso podem acontecer. Mas isso, pelo que eu conversei com a nossa associação lá com a Abrafat, está para vias de acontecer esse ano ainda, tá? Essa fusão definitiva. A segunda pergunta é, a tinta de engenharia emborrachada, a Anjo já tem alguns anos ela desenvolvida, estava lá no berço, né? Com o novo posicionamento da Decor Colors, né, tem o marketeiro Léo Arruda, a Anjo aproveitou o gancho do marketing da Decor Colors para se alavancar no mercado e entrar com a tinta de engenharia e alavancar o esporte. Respondendo a tua pergunta, a Anjo que desenvolveu a tinta emborrachada no mercado. Isso acredito que por volta dos anos 2000, foi inclusive antes de eu entrar na Anjo, eu entrei em 2005. Antes ainda, Emerson? Então foi década de 90? Nossa. Só que como a linha imobiliária não era o forte da Anjo ali até os anos 2010, era um produto que estava no portfólio, vendia-se, comunicava-se os atributos dele, que ele era muito vendido para granjas aviárias, porque ele causa num bom sentido, um isolamento térmico e acústico, né? E ela é emborrachada mesmo, então ela não cede a microfissuras, produtaço. E só que, como a Anjo, ainda naquele momento em que lançou esse produto, o foco dela era muito automotivo, ele ficou no portfólio e foi sendo trabalhado no dia a dia. E com a questão, né, do que você falou ali da Decor Colors, houve sim uma explosão de venda de tintas emborrachadas no mercado e tantas outras marcas, acho que todas as outras marcas de tintas colocaram em seu portfólio ou tinta emborrachada ou borracha líquida, que é o atributo que o concorrente utiliza, né? Mas no final são produtos muito similares que cumprem a mesma função. Hoje, na ponta, claro que tem um marketing trabalhando com estratégia de RH, o marketing dos representantes, que eles estão na ponta, eles abrem o mercado, eles fecham o mercado também, quando eles migram para a concorrência, né? Como é que funciona hoje a diferenciação na prateleira? Porque é uma lata, vai estar lá a marca Anjo, vai estar lá a outra marca. Na prateleira, existe uma estratégia de merchandising, ponto de venda, para o trade, né, em termos de exposição do teu produto. Existe uma categoria de diferenciação, não somente estar na prateleira, e sim ter um espaço destinado à experiência para o shopper estar experimentando o teu produto de fato, fazendo testes, sei lá, o expositor, o espaço experiência, o espaço teste, algo nesse sentido? Esse é um grande desafio que eu vejo para a nossa linha imobiliária hoje, a ponto de venda. Então, hoje, diretamente, nós atendemos milhares e milhares e milhares de lojistas, e você fazer um trabalho de trade precisa de muitos braços e muito investimento, né? Então, há um tempo atrás, a Anjo, nós desenvolvemos um projeto chamado Loja Conceito, em que os clientes podem montar uma loja, hoje ela se converteu o nome para Anjo Store,
podem converter uma loja existente ou montar uma loja nova com esse conceito onde tudo vai respirar Anjo lá dentro, né? As experiências, os expositores e tudo mais. Caso o cliente, o lojista não consiga participar desse tipo de ação, nós temos um meio termo, que a gente personaliza um store in store, mais ou menos como um espaço dentro da loja, mais ou menos como home centers fazem, né? Então eles te dão um espaço lá de 3x3 e você entra com a personalização daquele espaço. Já experimentamos fazer algumas coisas diferentes na ponta, né? Manuseio de produto, e confesso que isso não trouxe resultado efetivo. Fica legal, fica interessante, né? Fica divertido, mas na prática, no dia a dia, isso não acaba convertendo. Então a gente acabou lá na caixinha de ideias futuras para serem retrabalhadas, repensadas, mas isso a gente ainda não conseguiu fazer ser efetivo. Nem nós, nenhuma outra empresa do mercado aí que a gente monitora as concorrências. Até porque eu imagino que tem essa questão de o trade se torna bem custoso nesse processo. Muito. E é um processo de educação, porque se tu não estiver na ponta, né, pô, às vezes você manda material para o lojista, às vezes não é usado da maneira mais efetiva, às vezes vai para estoque, não é usado. Esse, na verdade, um dos grandes problemas que nós temos é esse. Então, muitos dos materiais, quando se envia direto para o lojista, às vezes ele chega lá, ele recebe o da Anjo, recebe da empresa X, da empresa Z, seleciona um aqui, outro ali, e ele opta por colocar o que ele quer, e às vezes você perde 60% dos materiais que você mandou. Nos últimos 2 anos, nós temos trabalhado com uma equipe, a nossa mesma equipe de promotoria técnica, nós convertemos um espaço do tempo deles também para fazer serviço de trade nas lojas. Então a gente manda os materiais de comunicação para os promotores técnicos, nós temos um líder de trade lá dentro da empresa e faz esse trabalho mais de ponta mesmo. Mas te confesso que PDV hoje é um desafio, tá? Então, a nossa empresa é focada em soluções de merchandising para pontos de venda. Então, acredito que a gente possa até trocar. Opa, depois a gente continua a conversa. Um ponto importante é que aqui na região, na REC, a Murel, a gente está rodeado por micro e pequenas empresas. E a gente tem muito atrelado o marketing. O que é o marketing? Muita gente pensa, é o Instagram, é o Facebook, né? Pensando muito em stories, reels, mas aqui a gente está de frente com empresas que faturam um bi, né? Então tem uma estrutura, uma robustez, um nível de maturidade de empresa de bi, né? Como é que é a estrutura interna de uma empresa que fatura bi e qual o nível de autonomia que tem o marketing perante ao CEO, à direção, ao conselho, autonomia de plano de ação? Posso começar a responder? Pode. Eu vou deixar eles falarem que isso eu também quero saber, mas eu já atendi a gente atende algumas empresas que faturam bi, assim, e uma questão que eu vi é muito sobre cultura nessa questão. Vejo empresas que faturam na casa menor de 100 milhões ter, às vezes, uma cultura de marketing com mais autonomia, com mais direcionamento do que, às vezes, empresas que faturam bi. Então, eu acho que é muito uma questão de cultura, visão da direção, visão dos líderes que estão ali na frente, e aí acreditar mais nisso, ou verem mais como um potencial, como uma ferramenta, ou como a gente diz aqui, como um ativo, ou não. Ou às vezes é um mercado que ele é mais tradicional, é mais demanda, foco é produção, tem mercado. Varia muito, eu acho, da alta gestão que está na frente do negócio, independente do faturamento. Realmente. Acho que também tudo começa do planejamento estratégico. Então, se a empresa está disposta a fazer um planejamento estratégico, ali vai ter ações de todas as áreas. E cada ação de uma área vai convergir para aquela meta do planejamento. Claro que a gente quebra em submetas, né? Ou tem empresa que quebra a cada 2 anos um objetivo, dependendo da visão a longo prazo, né? Eu vou fazer um planejamento para os próximos 10 anos e eu vou dividir por biênios. Então, acho que cada setor vai ter as suas metas e tudo vai se convergir para aquela. Então, se eu tenho lá na empresa, é dividido por diretorias. Cada diretoria tem as suas metas que vai se convergir para aquela e vai abrindo por setor. Então, tu ganha essa autonomia porque tu sabe qual é o teu objetivo, tu quebra por mini objetivos e depois cada um fazendo a sua etapa e tendo esse ponto de controle, porque não adianta fazer e não monitorar a execução. Acho que daí tu ganha autonomia para fazer aquele objetivo. Então, acho que
vai muito disso, assim, eu acho que é a união da alta gestão, ou se não é uma empresa tão grande, ter aqueles pontos de apoio, às vezes tem só o dono com os funcionários, mas ter essas pessoas de confiança e tu dá mini autonomias para cada uma, e aí controlando aqueles pontos, vamos fazer uma reunião mensal, bimestral, depende do tamanho da empresa, para monitorar o andamento daquelas ações, eu acho que dá certo. Porque tu tendo aquela autonomia, tu sabendo até onde tu pode ir, até onde tu não pode, né? Vai ajudar. A gente tem que escolher as nossas brigas, né? Não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Então, acho que tendo esse foco do planejamento estratégico, tu vai saber, eu preciso desenvolver ou desempenhar tal atividade até tal prazo. Eu acho que é isso. Tu vai poder trabalhar naquele tempo, espaço e verba também, né? Porque no final a gente tem que seguir um orçamento. Legal se pudesse, né? A gente tem um orçamento limitado. Mas tu trabalhar naquilo. Acho que dando essas autonomias particionadas, até a própria equipe vai trabalhar melhor, né? Vai abrir mais o teu criativo, vai conseguir desenvolver coisas diferentes, sair um pouco daquela pressão, pensar fora da caixa mesmo, né? De ousar, acho que é isso, Quantas pessoas dentro da operação de marketing dentro da Cristal? Hoje, na Cristal Copel, nós somos em 2, mas a gente trabalha com a agência externa. A gente tem uma empresa de comunicação estratégica e marketing nos auxiliando. Hoje, na realidade da Cristal Copel, a gente não vê que precisa de um social media, um design, um estrategista. A gente trabalha com essas parcerias terceirizadas. Um olhar de fora com um olhar de dentro. Exatamente. E vocês, qual que é a visão sobre isso? O Charles pediu para falar. Não, não deixou ele falar, Fernanda. Então, é isso que a Fernanda falou. O ponto de partida é o planejamento estratégico. Enfim, nós trabalhamos basicamente com planejamento estratégico para 4 anos. Nós fazemos essas definições até outubro, inclusive de orçamento. E tudo isso eu preciso submeter a Israel e, tendo aprovação, eu sei o meu planejamento de marketing para o ano. Torre de investimento, a aprovação é de lá. Exato, para todos os setores. Né? Inclusive, eu faço ali o meu levantamento, as minhas sugestões, sempre com o comercial. Eles me sugerem, eu sugiro, enfim, a gente entra num consenso, eu monto esse orçamento, também com base no planejamento, e a gente submete a eles, e eles aprovando, a gente sabe as ações a tomar ao longo do ano. Obviamente que existem imprevistos, e vamos investir um pouco mais nisso, um pouco mais naquilo. Mas é idosa ali dentro, né? Tem autonomia. Tem autonomia. Muda, né? Então tem que ter Exato. Eu costumo dizer, eu estou há pouco mais de 8 anos na Plaçon e eu respondo direto para o diretor no Brasil. E eu digo, ao longo desses 8 anos, a gente nunca se desentendeu, porque eu sei o que eu tenho que fazer. Se eu tenho alguma coisa para consultar, a gente vai lá, troca uma ideia com a gerência do departamento comercial, que hoje está na mão de uma pessoa, de uma única pessoa. Então, também é primordial que você comunique e converse o tempo inteiro com o comercial, porque senão vai dar briga. É um alinhamento, né? Na Anjo tem um pouco das duas. A parte de planejamento de ações e de verba acontece como na Plaçon, a gente trabalha ali normalmente até outubro, apresenta para a diretoria e para o conselho, eles validam tanto o orçamento quanto as ações. Até outubro desse ano eu vou ter que já pensar nas ações que eu vou fazer ano que vem, feiras que eu quero participar, ações de sell-in, sell-out, por linha, por mercado, por regional, mídia online, mídia off, já tem que estar com isso tudo estruturado. Aquilo validado, a gente monta um calendário, um cronograma de ações, também revalida isso com eles, esse calendário, e depois a execução. Mas o primordial é como você falou, como o marketing vai atuar depende da cultura organizacional da empresa. Então depende da liberdade que está incutida lá dentro daquela empresa, né? Hoje na Anjo, o setor de marketing ele tem autonomia para sugerir ideias, para criticar ideias, para dizer não para ideias
Não quer dizer que não vai ser feito, mas a gente pode dizer não. Mas Vai ter o diálogo e todo mundo sentado àquela mesa, não, vocês têm razão, vamos alterar ou vamos deixar de lado ou vamos fazer. Então, eu me sinto muito confortável na Anjo porque eu vejo que o setor de marketing é quase como um setor que responde para o conselho. Então, eu respondo para o CEO também, eu respondo para o diretor da revenda e eu respondo para o diretor da B2B. Porque como eu presto serviço para as unidades de negócio, eu respondo para esses diretores. Né? Mas eu me sinto respondendo como marketing, né? Estou falando como meu setor, para o conselho, porque a gente tem que dar o resultado que o comercial tem que dar, a gente tem que comprovar as ações que a gente faz, a gente tem que discutir isso a 4 mãos. E mais uma coisa que perguntaram, que agora me fugiu. Número de pessoas. Por uns 12, 15 anos, nós estávamos atuando com agências. E no final do ano passado, no meio do ano passado, a gente encerrou o contrato com a última agência que a gente vinha trabalhando e ficamos uns 4 meses ali jogando para lá, jogando para cá, se revirando e ensaiamos retornar com alguma agência e no final do ano o conselho e a diretoria chegou para mim e disse: o que tu acha de tu encarar o desafio de criar uma house? Eu não sei se eu entrei em pânico, se eu ri, se eu chorei. Eu sei que 2 dias depois eu ainda estava assimilando aquela ideia. E né, de um medo de montar uma house, uma equipe interna, você traz toda a responsabilidade para dentro da empresa. Né, desde o planejamento, desde a estratégia até a execução. Né, quando você tem um parceiro, você troca figurinhas. Seja para o bem, seja para o... Não é mal, né? Seja para o bem, seja para o mal, enfim. Constrói, né? Tá oxigenando de fora. Mas a gente optou por montar a house e eu tô super feliz nesse momento. Então nós estamos em 10 pessoas na equipe de marketing, gestor de tráfego, social media, planejamento. Tenho o meu braço direito que faz tudo o que eu faço junto comigo. Temos um cara que trabalha animação e motion para digital, também é designer. Tem outra pessoa que é só designer, tem o trade, debaixo do trade eu tenho uma equipe com 12 promotores técnicos e mais equipe de inteligência de mercado com 2 pessoas e mais uma pessoa para a questão de organização de eventos, né? Que como o marketing de relacionamento é forte na empresa, a parte de eventos ela tem uma rotatividade gigante de pessoas lá dentro da empresa, são clientes, às vezes tem semana que vem 8, 9 clientes diferentes visitar a empresa, ônibus de pintores, ônibus de balconistas. Então, a gente está com uma house e, por enquanto, estamos muito felizes desse jeito de atuação. Óbvio, daqui a pouco vai vir uma demanda mais pesada, mais robusta, nós vamos procurar um parceiro no mercado para ajudar a gente a resolver, né, essa demanda mais pesada. Esse é um ponto bacana até de compartilhar, por exemplo, eu estava comentando no início sobre isso. Vai muito da visão, porque a gente atendeu empresas com faturamento de 3 bi, e aí tinha uma pessoa no marketing em verba baixa, sem agência, porque não tinha tanta essa cultura de marca, não tinha tanta essa cultura de marketing. O próprio mercado acabava gerando demanda, e aí muito forte investimento em representação, em outros canais de relacionamento, mas não tanto falando marketing como direção de empresa, uma estratégia disso. Mas já atendi empresas com menos de faturamento, que eu não comentei, 500 milhões, que tinham 40 pessoas numa house e ainda contratavam a gente para fazer projetos externos, tipo assim, ter esse oxigênio de fora. Então varia muito da gestão e entender a marca como um ponto. A gente conversou aqui outro dia com o Hugo Olivo. O Hugo tá ali, casa dos 800 milhões e, cara, a marca é o core do negócio. Eles são uma casa de marca. Marketing como setor para eles é mais importante que a própria produção. Eles terceirizam a produção, mas não terceirizam o marketing, porque é o core do negócio. Então varia muito do segmento, da cultura, da visão de gestão. Eu fiz várias perguntas, assim, porque a nossa empresa está nesse patamar de crescimento. Né? Então, o marketing ele é totalmente estratégico na empresa e o que acontece? A gente também tinha agências, né, terceirizadas esse serviço, só porque o difícil é comunicar corretamente para o público, comunicar a marca, o produto, o serviço, a diferenciação, o diferencial competitivo. E a gente tomou uma decisão, eu digo porque eu tenho mais meus irmãos, sócios da empresa também, de internalizar o marketing. Né? Então, a gente nada melhor do que a pessoa viver o dia a dia para entender e
aí buscar uma estratégia de comunicar de um modo assertivo. Então, a gente está nesse patamar, né? E aí com estratégias de tráfego, com parceiros que têm know-how, né? Para a gente expandir essa comunicação, que hoje o nosso canal é o digital mesmo. Então, essas boas práticas de case, dia a dia de vocês, é o que nos espelham a replicá-las, né? De entender de forma estratégica aquilo que faz sentido para o nosso negócio. E eu busco muito, por isso que eu faço muitas perguntas, é entender o que as grandes empresas fazem de boas práticas, os melhores métodos, para a gente estar buscando assim num network, num bate-papo, atribuir e captar aquilo que se enquadre de melhor. O que eu posso te dizer para acalmar o teu coração é que não tem certo e não tem errado. Tem aquilo que funciona para ti. Uma das coisas que quem trabalha com house tem que estar atento é que a house, depois de um certo tempo, e cada empresa tem o seu tempo, às vezes são 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, cada empresa tem o seu tempo, reoxigenar a equipe. Porque senão você começa a ficar muito sempre ao redor das mesmas ideias. Então daqui a pouco você tem um desafio que vencer ali na questão de uma campanha de sellout comercial, aí você fica, não, mas eu já sugeri isso, foi negado, mas eu já sugeri aquilo, foi negado. Você começa a diminuir o seu universo de opções porque você já começa a ficar viciado em algumas decisões que foram tomadas no passado. Não quer dizer que aquelas decisões, nesse momento, não possam ser tomadas. Um ponto que às vezes se torna muito refém também da rotina operacional. Isso, e outro, principalmente a rotina operacional. O maior problema das houses é isso. Ela consome, às vezes, a maior parte do tempo dos teus designers, ou das tuas reuniões, ou da tua produtividade com coisas operacionais, né? São importantes, mas dentro de uma escala de peso ali entre, né, fazer campanhas para venda, para girar produto, campanhas de PDV, as ações internas, elas têm um peso um pouco menor, né? E essa questão que tu comentava da dificuldade com a agência, dá muito trabalho tu trabalhar com uma agência, porque o ponto de partida vai ser o que tu vai brifar ela. Uhum. Então, muitas vezes eu vejo, ouço, escuto, enfim, as pessoas descontentes com as suas agências. Porém, como que essa informação chega para a agência? Exato. Às vezes a falha da empresa, não é? Exato. Uma coisa que a gente identificou aqui, a gente, claro, tem na nossa base, nasceu muito com pequenos negócios, né, que a gente lidava direto com o dono, né, com os sócios, fundadores, e aí os donos foram tendo várias ocupações e às vezes acabavam que não conseguiam estar presentes ali. E aí quando a gente foi crescendo, a gente foi entendendo, vem entrando novas pessoas na equipe, fica esse distanciamento. E aí às vezes é uma informação que, beleza, um estrategista já sabe, mas às vezes o designer não consegue fazer aquela leitura. E aí uma coisa que a gente começou a entender com o tempo, aqui até adotamos como padrão hoje, a gente não consegue mais entrar numa empresa, pelo menos um posicionamento nosso, que não tenha pelo menos alguém dentro da área de marketing para conseguir fazer um bom alinhamento de briefing com uma boa consciência. Porque senão a gente vai entrar e vai gerar frustração dentro da empresa. É natural, qualquer agência vai acontecer isso. Porque daí vai ter um relacionamento distante, tem o alinhamento da cultura da marca que tem que entender. Então a gente bateu de frente, dava esse choque e a gente falou, não, pô, um dos pontos que a gente entendeu que é o nosso perfil é quando já tem pelo menos mínima estrutura. 1, 2 pessoas, mas que a gente já consiga ter essa ponte que até daí a gente se torna um facilitador até para o time. Isso é muito importante. Fazer uma imersão também, né? Exato. Desculpa, isso é muito importante essa tua visão agora pelo lado da agência, né? Então, quando nós estávamos com... Pode citar nomes aqui? Pode. Acho que tu até estavas naquela época lá na Empória, quando eles estavam com a conta da Anjo. Quando eram produtos muito específicos, muito especiais, o que nós fazíamos? Empória, mande a equipe que vai trabalhar nesse projeto aqui para dentro. Levávamos na produção, falava com os técnicos, para eles começarem a respirar o projeto desde a base, para não ficar no meu briefing. Porque eu posso ser falho, eu posso esquecer de falar um detalhe. Às vezes o detalhe está contigo, não está com o designer, que foi o que você falou. E isso é muito importante, trabalhar em conjunto. Né? E persistir, né? Porque eu vejo que muitas empresas ficam num troca-troca. Só que é igual quando tu começa um novo negócio. Tem aquele período de maturação. O teu relacionamento com uma agência vai ser a mesma coisa.
Quando tu chega na empresa demora muitos anos, eu diria, até tu ter certeza daquilo que tu está falando, tu conhecer os SKUs, as pessoas, aonde tu tem que ir, com quem tu tem que falar, a agência é a mesma coisa. Eu lembro do segmento do agro, a gente atendeu um cliente do segmento do agro, é uma história que eu conto para todo mundo. Eu saí de carro, a gente foi até Brasília de carro para visitar uma unidade da JBS. Daí eu conversei com o diretor da JBS de Brasília para entender a realidade do mercado, porque não tem como eu entender a realidade, não tem como eu ajudar a construir valor de um negócio se eu não entender a ponta. Né? Que é isso, aproximar a agência, ela tem que viver um pouco dentro da empresa. E não conversar só com o marketing, ela tem que ir lá conversar com o representante, ela tem que ir lá conversar com a produção, viver pelo menos um dia lá dentro a realidade. E como falou, às vezes o marketing esqueceu ou olhou muito para a visão comercial, mas tem outros desafios para chegar até lá. É aproximar, é convidar para entrar na tua casa mesmo e ser como se fosse e os dois um lados família, e os dois viver lados aquilo. entenderem que eles estão no mesmo objetivo, né? Eu já trabalhei com agências em que eu dizia para eles assim, ó, me utilizem como se eu fosse da agência de vocês. Tirem conhecimento de mim, tirem dúvidas comigo, não deixem para apresentar o projeto quando vocês acharem que estiver pronto, porque vocês vão apresentar primeiro para mim. Como processo, eu dizia para eles, me usem no processo, faz uma primeira rabisco. Charles, isso aqui faz sentido? Cara, não tem nada a ver. Não, cara, tô gostando desse caminho, vamos seguir. Por quê? Eu já tenho todos aqueles insights de dentro da empresa. Eu já sei mais ou menos como o CEO pensa, como o conselho pensa, como o mercado pensa. Eu sei mais ou menos como construir as coisas. Às vezes eu não tenho braço suficiente para fazer aquilo. E é uma colaboração esse ponto, assim, porque eu acho que as mesmas questões de entender... agora entramos numa curva boa de assunto também, né? Mas eu concordo porque, assim, nunca vai... A agência tem uma vantagem muito boa que ela consegue compartilhar insights de mercado que quem está na house não consegue ter. Então, a gente está em várias indústrias, vê várias coisas diferentes, vários times de venda. Então, a gente consegue pegar um insight e transformar em alguma outra coisa. E aí, essa colaboração de quem entende bem do produto com quem está vendo o mercado faz algo que funciona. Então, quando tem... E aí, eu principalmente, eu acho que é humildade das duas partes, de baixar o ego e entender que é uma construção juntos, tanto da agência mesmo, quanto de quem está dentro da house, conseguir entender e trabalhar em colaboração, aí vira uma máquina, vira um canhão mesmo. E uma coisa que é legal, a gente está fazendo um processo agora, tem coisas que às vezes o time comercial, por exemplo, não fala para o time de marketing. A gente está fazendo um projeto agora e a gente fez um grupo focal com os representantes do Brasil, de uma empresa de plástico também, só que produz para bebê. Aí os representantes falaram, desabafaram, tudo. Claro, muita coisa você filtra, muita coisa você não filtra. Mas aí você consegue levar informação nova para dentro da empresa que às vezes eles não falam para a empresa. Porque tem um distanciamento já criado naturalmente. Então ter esse momento de saber quando entrar um agente externo, um interno é um ponto bom também. Última para a gente finalizar. Senão a gente vai ficar nessa... Alguém quer perguntar uma coisa que vai relacionar com isso? Acho que o meu foge um pouquinho, mas... Eu gostaria de entender, primeiramente, um time mulher, prazer em conhecê-los. Eu tenho uma assessoria focada em performance para indústrias, inclusive o Natan aqui é cliente nosso também. Nosso papel é, de fato, implementar embalde, outbound, dentro de indústrias. A gente está basicamente 5 anos nesse mercado aí. Mas eu queria entender de vocês como vocês enxergam a importância de ter um inside sales dentro da indústria, tendo em vista que a grande maioria tem uma certa dependência do representante comercial, mas que o mercado, eu acredito que ele vem mudando muito e o digital vem muito forte. Como vocês enxergam a importância de ter um canal de insight sales ou venda dentro da indústria, mesmo um canal de atendimento, de venda direto, para que você não fique, de fato, dependente ali do representante? É importante que tenha múltiplos canais, mas como vocês enxergam usando o digital para trazer uma demanda e fazer o atendimento dentro da própria indústria, como um novo canal também? Posso começar agora? Pode falar. No segmento da Anjo, falando de linha B2B, eu acho muito difícil. Muito difícil mesmo. Na parte da revenda, já está acontecendo. Ainda não existem canais oficiais. Tem lojistas que já têm a sua própria plataforma para vendas. Para consumidor final, a indústria está tentando, já vai fazer uns 5 anos. Uns 2 líderes de mercado estão tentando fazer essa venda para consumidor final. Já tentaram uns 4 modelos diferentes de negócio e a gente não viu emplacar.
O que eu tenho visto emplacar no nosso segmento de tintas imobiliárias e automotivas, que está desempenhando bem, são os marketplaces. E aí eu estou falando principalmente de Mercado Livre, mas via lojista, não via indústria. Inclusive, via lojista. Então, por exemplo, aconteceu ano passado, nós criamos a nossa loja oficial da Anjo Tintas no Mercado Livre. É a loja oficial da Anjo. A Anjo não tem nenhum produto anunciado lá dentro, porque senão eu vou causar choque de canal. Então, nós temos uma política, o lojista que quer vender dentro da loja oficial da Anjo, nós temos uma política de trabalho que ele tem que assinar e tem que cumprir, questão de preços mínimos, concorrência leal, porque ele vai estar concorrendo com outros lojistas. Daqui a pouco vai ter você que compra numa política comercial de alto volume, que tem um preço um pouco menor, contra ela, que é um lojista mais simples, que não tem um preço tão bom. Às vezes você quer descontinuar um estoque, alguma coisa... Enfim, exatamente. Aí a gente tem essa regulamentação da nossa loja lá dentro. Já deu uns atritozinhos, foi fácil de resolver, ninguém ficou chateado, todo mundo entendeu. Né? Ah, não, o cara está fazendo uma queima de estoque aqui, ó, ele tem 20 unidades, não se preocupa. Então, a gente foi resolvendo caso a caso. Mas ainda é algo que está todo mundo tateando no nosso mercado de tintas. Ainda ninguém despontou com uma solução para isso, tá? Na ponta que não funciona é por causa só do fator relacionamento. Não funciona a parte do B2B. Precisa do representante para o mercado pelo fator relacionamento. É que a maioria dos produtos B2B, e aí acho que eu acredito que eu esteja falando pela Plasson aqui também, são produtos personalizados. Então, por exemplo, na nossa linha industrial ali para infraestrutura, né, metal mecânica, implementos agrícolas, tirando algumas tintas, algumas cores que são padronizadas, né, padrão Petrobras, o padrão RAL, ou de marcas, né, de equipamentos agrícolas, o restante dos produtos são todos personalizados. Então o cara tem um galpão que ele quer pintar, ele vai produzir sabão em pó. A tinta tem que atender determinadas legislações, determinadas características. Ele vai fazer um rótulo que vai imprimir nesta garrafa aqui, que vai ficar no freezer. A tinta tem determinadas características. Então a gente produz para aquela necessidade. Então, produção após pedido apenas. Aí um trabalho de performance pode rodar bem para branding, às vezes, para reforço de posicionamento de marca. Aí o digital funciona para isso, para criação de autoridade, mas para venda a gente não conseguiu achar essa solução ainda. Seria uma venda consultiva, né? Mas eu digo a questão de gerar uma demanda, trazer o cara do B2B até um canal de atendimento de vocês lá interno e o cara fazer a venda dele para mim. Não sei se faz sentido. Isso a gente já faz nas duas unidades. Nós temos uma venda interna consultiva aí, tanto na B2B quanto na revenda via televendas aí. Então a gente tem as regras para essas televendas atuar, nicho de clientes, se já está na carteira de um representante ou não. Então tem as regras internas, mas foi um canal que a gente desbravou há pouco tempo atrás. Eu acho que não faz... Eu pergunto muito porque hoje a gente atende na casa de 50 indústrias hoje lá na Easy e o nosso papel é de fato em trazer o cliente que eu atendo hoje, ele vende para o B2B também. E aí a gente tem algumas estratégias, tem uma metodologia, a gente consegue segmentar algumas por KINAI, algumas coisinhas diferentes ali. Mas, cara, uma coisa que eu sempre escutava do dono da indústria, principalmente, às vezes uma indústria familiar, uma empresa familiar, as negócios não funcionam, eu vendo para B2B, cara, a gente tem cases, o Edu acompanha nosso trabalho lá também, existem diversos cases de indústria. Não, a venda consultiva interna, ela traz resultado sim. Exato. E ela tira, se você usar com inteligência, ela tira uma carga, às vezes, desnecessária da equipe de campo. Exato. Ela dá mais tempo para a equipe de campo ser mais consultiva ainda lá no campo. Aí não ficar, é o que eu falo muito, você não pode ficar independente do representante, principalmente. Você tem que ter um canal de venda aqui interno, não que vai substituir o cara lá na Polônia, não que eu estou contra o representante, está para somar, mas que a indústria não fique 90% na mão do cara. Sabe? Mas eu vejo que a gente está percebendo nesses últimos 5 anos para cá, trabalhando nesse mercado de indústria, que funciona muito. O B2B funciona bem. A gente usa muito o LinkedIn Ads, principalmente com os anúncios. O Brasil Cuba é um parceiro que a gente tem lá, por exemplo. A gente teve uma obra da Impasa que foi uma obra bem grande faz tempo, foi fechada, teve muita influência do LinkedIn Ads, a gente conversando com o pessoal lá.
Porque a gente estava aparecendo muito no feed dos caras que precisavam. No LinkedIn eu consigo anunciar para determinados cargos, Autoridade. de determinadas empresas que eu listo. Então, com uma estratégia correta, uma estrutura bacana, que a gente consiga também trazer essa volumetria e fazer com que a indústria não... Concordo muito contigo. Mas estratégia. Eu conheço um pouco da indústria, sou engenheiro, venho do mercado, conheço um pouco, então eu sei... Por isso que a gente está nesse mercado, que entende das dificuldades, sabe um pouco das dores. E uma das principais, por isso que eu trouxe a pergunta, é que a grande maioria depende, acho que 90% de representante para vender. Eu sei, obviamente, empresas gigantes, né, talvez é outro cenário, mas na grande maioria das pequenas e médias que eu atendo, é o representante quase 100% e só esse canal, eles não exploram mais nada. É que eles têm que ver que são canais complementares, eles não são canais concorrentes. Não vão Eu acho que essa, não. É soma. Você não fica A gente vai chegar onde às vezes o representante não consegue chegar por ainda não ter uma equipe tão robusta, ou a gente não vai conseguir ir lá naquela cidade específica de uma população X, e o Insight Sales vai trazer aquilo. Eu acho que é muito isso, é mostrar para o representante que a gente não quer substituir, a gente quer complementar. Se a gente quer expandir mercado, a gente vai ter que chegar de todas as formas, e uma delas vai ser essa. E hoje quem não tá perdendo a oportunidade. Legal. Chegamos ao fim, porque senão não vai ter HD para gravar tudo isso. Mas, gente, queria agradecer vocês pela presença. Depois o papo continua aqui nos corredores. Aí vai ter rede social de vocês, vai estar aqui na descrição do vídeo também, para quem quiser depois mandar um direct lá. Eu acho que foi assim que a gente começou o papo e eu acho que vocês vão ser prestativos também com todo mundo. É bom, continuamos. Eu acho um episódio que a gente falou bastante. O Momento de Kinea é bom por isso, né? Ele traz uns insights que a gente vai a fundo, assim. E aí, gente, muito obrigado. Em breve esse episódio vai estar no ar e aí espero ver vocês mais vezes aqui, tá? Muito obrigado. Obrigada.